Oi, gente. Cheguei. Vocês acharam que eu não ia chegar, né? Cheguei. Vamos ver se o Padre Rômulo também chegou, porque ele estava celebrando missa. Oi, Ana. Cassandra, já vi por aí. Oi, Raquel. As novatas aí, deve ter muita gente novata, né? Eu não tô fazendo muita live, né, gente? Tô fazendo novena. Quando eu faço live que eu fico reparando aí, conversando com vocês. Quem é que tá? Juliana Marques. Alguém me falou de você hoje. Estão me ouvindo bem? O padre já tá por aí já. Fabrícia, você é novata? A Laura. Laura Padilha, você tá aí, Laurinha? Riquelme, não é novata, mas é a primeira vez que vê live. Meu Deus. Meu Deus. Perdeu as 359 lives que eu já fiz. Doou o desafio. Ó, o desafio para quem é novato aí em abril vai ter de novo. Eu já tô preparando mais coisa. Pensando. Vem brilhar sol do amor nessa live. Só os entendedores entenderão, né? Esse negócio aí de sol. Vou chamar agora. Deixa eu ver. Romulo. Só quem é das antigas que vai saber aí a história do sol. Eu já começar a live chamando de sol, já me deu uma crise de riso aqui. Eu estava tão sério. Eu falei, meu Deus, até minha quaresma, mas vocês fazendo isso. Padre, não foi eu, não, foi o povo aqui. Ai, vamos lá, Deus abençoe, Tati. Que bom te ver, minha irmã. Benção, padre. Vamos começar. Não, foi o povo aqui. Começar, entra sol. Eu falei, aham, então vamos lá. Tem que entrar na brincadeira, né, padre? Pode entrar. Ai, meu Deus, deixa eu me controlar aqui. Bom, vamos rezar antes, Tatinha. Mas obrigado pelo convite. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. Que Nosso Senhor nos conceda um tempo de meditação maravilhosa para esse início de quaresma. É bom também começar assim a meditação sorrindo, porque o Nosso Senhor não queria que ninguém fizesse jejum de cara amarrada, né? Então, bendito seja Deus. Vamos, padre. O senhor Vamos, pode puxar a vamos reza aí. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enche os enchei os corações corações dos vossos fiéis e defendei acendei neles o neles o fogo fogo do do vosso amor. amor. Enviai Enviai o o vosso Espírito Espírito e tudo e será tudo será criado criado e e renovareis a renovareis a face da face terra. da terra. Oremos. Oremos. Ó Ó Deus, que Deus, que instruíste os instruístes os corações corações dos vossos dos fiéis com a com a luz do luz do Espírito Espírito Santo, Santo, fazei fazei que que apreciemos apreciemos retamente todas todas as as coisas, segundo o segundo o mesmo mesmo Espírito, Espírito, e e gozemos gozemos sempre da sempre da sua sua consolação. consolação. Por Por Cristo, Cristo, Senhor Senhor nosso. nosso. Amém. Amém. Ave Maria, Cheia de cheia de graça, o graça, o Senhor é Senhor é convosco. convosco. Bendita Bendita sois sois vós vós entre as entre as mulheres, mulheres, e bendito é o bendito é o fruto do fruto do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, Muito padre. bem.
Obrigado mais uma vez, Tati, pelo convite. Eu amo falar sobre esse tema. Acho que a nossa vida foi muito marcada pelo tema da Quaresma. Deus nos providenciou essa graça. E como a Quaresma é um tempo de recomeços em Deus. Então, obrigado. Você quer falar alguma coisinha, Tati, antes? Eu quero, padre, eu te chamei assim, porque ontem foi uma confusão aqui no meu perfil. Se eu fosse responder as perguntas de todo mundo, eu ia ficar doida. Aí eu falei, aí me deu aquele estalo, sabe? As perguntas começaram na terça. Eu nem estava bem tranquilo quando eu vi aquele tanto de pergunta, tanto de gente equivocada. Eu falei, não, tem que chamar, vou chamar o Padre Rômulo para fazer uma live, porque aí ele fala e essas pessoas entendem, né? Precisa catequizar o povo, né? Sempre bateu, como é que fala? Martelar, né, Padre? Martelar, martelar. Sim. Ô, Valtinho, um abraço. Olha quem está aí. Valtinho, que saudade, meu irmão. Eu também tô com saudade, Padre. Ele tá longe. Com certeza você está com mais saudade do que eu. Mas é um tempo de Quaresma que Deus santifica essa saudade. Mas que bom que o Valtinho está aí vendo a gente. A última live foi quando nós três juntos, né? Que a Uhum, gente fez foi. aqui, né? Testemunho de vocês. Bom, meus irmãos e irmãs, uma santa noite a todos. Nós queremos falar um pouquinho de Quaresma. Eu vou tentar ir falando devagarzinho e, e depois, quem quiser fazer algumas perguntas vai colocando, a Tati vai prestando atenção, porque se eu ficar olhando o comentário, eu me perco um pouquinho. Valtinho, Deus nos reunirá em breve, se Ele quer, né? E ele Então quer. vamos em frente. Amém, amém. Bom, o tempo da Quaresma, eu acho que todo mundo fica bem marcado pelo início dela, que é a quarta-feira de cinzas, né? Nós já estamos em Quaresma, entramos todos para a igreja na quarta-feira de cinzas, que é um período de exercícios espirituais para preparação do povo de Deus receber a Páscoa de maneira adequada, santa, coerente com o mistério da nossa salvação. Então, são esses 40 dias. O que acontece, só para denunciar aqui um defeito que às vezes eu tive muito antes de ser religioso, talvez alguns também tenham. A gente às vezes é pautado muito pelo calendário civil e não pelo calendário litúrgico religioso. Então a gente vê ali a quarta-feira de cinzas, é um dia de jejum e abstinência. E aí depois a sexta-feira santa, um dia de jejum e abstinência, parecem datas isoladas, mas não, elas se remetem uma até outra, tem uma continuidade da quarta-feira de cinza até aquela sexta-feira santa no Tríduo Pascal, porque é uma preparação de 40 dias, né? Então, não pensa que é à toa que a igreja abre um tempo litúrgico com um dia de jejum e abstinência. Só tem jejum 2 vezes por ano na igreja católica. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Um tempo litúrgico é aberto com um jejum, onde a gente convoca, olha a autoridade da igreja. Eu vou convocar todos os homens e mulheres até 59 anos, né, até 60 não completos, a fazerem um jejum, a deixarem algo na sua vida neste dia. E também a não comerem carne aí todo o povo de Deus. Então, os católicos naquele dia sentem falta de algo. E isso, claro, é a abertura da Quaresma. É um tempo santo de exercício espiritual. Tudo para naquele dia. Começa com a quarta-feira de cinza, já é um momento muito tocante, em que você vai à igreja e o sacerdote vai colocar aquele punhado de cinzas na sua cabeça. A cinza significa que a gente vai morrer, que a gente vai voltar ao pó. A igreja não tem pudor nenhum de abrir um tempo litúrgico com jejum, penitência e dizer para você, para todo fiel, você veja que o padre coloca cinza até nos nenezinhos. Criancinha Colocou na pequena, Joana. nenê. O padre colocou na Joana ontem. E pensa, nossa, padre, mas é uma cinza quase que mortuária. É o lembrete contínuo de que a nossa vida vai passar e que eu só tenho o dia de hoje para amar a Deus. Lembra-te que você é pobre. Quando você faz esse contraste entre a vida que você leva, é uma vida que você quer muito viver ou você quer morrer para viver verdadeiramente em Deus? E aí entra um pouquinho das práticas da Quaresma, que são exercícios espirituais que vão te ajudar a lembrar desse dia. Padre, na quarta-feira de cinzas, eu escolhi pensar na minha morte, na minha vida, que é efêmera, que vai passar, que é um breve segundo, e que deve deixar rastro, luz, que deve levar aos outros também a verdade de Deus. E aí começamos. 40 dias de preparação para a Páscoa.
A igreja propõe alguns remédios para a quaresma, que são o jejum, a oração e a caridade. São os 3 remédios que os judeus já tinham no Antigo Testamento. Para eles isso era muito forte. E todos os que seguiam a palavra de Deus reconheciam nessas 3 posturas o remédio para qualquer concupiscência, qualquer vício e pecado que a alma tivesse. Ela deveria se aplicar nessas 3 realidades. E só que nosso Senhor dá um passo a mais. Eu não sei se vocês conseguem lembrar do Evangelho da quarta-feira de cinzas. Ele vai purificar essas 3 ações que os judeus já faziam. Ele vai dizer, jejum, perfuma a cabeça, lava o rosto, fica sorridente. Né? A caridade, que ninguém veja. A tua oração, que seja recolhida e que não seja assim, para que ninguém fale, nossa, como ele reza, como é santo, nada disso. Né? Então, nosso Senhor vai purificar as atitudes. Não só dos judeus, mas se a gente pensar, aquela mensagem é para a minha vida que posso estar vivendo como o pior dos cristãos. Posso estar rezando, mas rezando por vaidade, ou rezando apressadamente, ou rezando mal. São orações com defeito. Ou somente Ou então, se você nem lembra... cumprir uma certa obrigatoriedade, né, padre? É marcar uma tabelinha ali que você fez para você mesmo, né? Para você falar, eu fiz, né? Não chegou à união com Deus. Na mesma forma, a caridade. Se a gente se pergunta qual foi o último dia que eu fiz caridade, consegue lembrar o último dia que você deu esmola? Porque a igreja, quando fala de caridade, ela usa o termo esmola, que é arrancar de algo que é seu, da sua família, e dar a alguém que não tem. Se você nem lembra qual foi o último dia que você deu esmola, então a gente começa a perceber que há um defeito aqui na nossa vida cristã. Também a penitência. Nós já escolhemos, né, quem já começou a quaresma. Eu sei que alguns vão começar hoje de maneira mais concreta, porque a gente vai aprender um pouquinho sobre como mortificar, porque a gente precisa mortificar para nos preparar bem para a Páscoa. Senão a gente fica refém das nossas vontades desordenadas. A nossa vontade, ela foi dada por Deus para ser iluminada pela fé retificada, mas se um homem não vive de fé e não vive por amor a Deus, ele vai ceder às vontades inferiores, às vontades mundanas. A gente vai falar um pouquinho disso também. Mas o que acontece? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja quis fazer uma imitação da vida de Cristo na quaresma. São aqueles 40 dias que Cristo vai ao deserto para fazer jejum, penitência e enfrentar o demônio. Por que nosso Senhor vai para o deserto? Por que ele faz penitência antes de começar a missão pública dele? A gente devia se perguntar, sendo que ele ficou 30 anos na casa de José e de Maria, ali na Sagrada Família, no seio da Sagrada Família, recebendo os esplendores do Pai. Ele já não estava bem formado, não, para ir começar a missão dele, né? Certamente estava plenamente, ele é Deus, não precisa de preparação como a gente. Então ele vai para o deserto e para a quaresma por exemplaridade. Sabe como na antiguidade os reis combatiam? A gente sabe que o rei Davi era um grande guerreiro, ele ia nas batalhas, né? A gente vê como ele enfrenta o gigante Golias, né? Ele vai ali, ele nem era rei ainda, um jovenzinho, franzino, a armadura nem cabe nele, ele vai lá e enfrenta Golias. E junto com o exército, o rei também ia à frente para animar aquele combate intenso que eles iam enfrentar. Não era só como hoje que o presidente comanda, o exército vai, né? Uhum. O imperador comanda, seus subordinados vão lá e enfrentam por ele. Ele ia junto. Nosso Senhor segue essa regra. Ele vai combater no deserto porque ele vai primeiro que a igreja. É belíssimo porque, assim como nós temos que enfrentar o demônio com oração, com jejum e com penitência, a gente com caridade, a gente tem para quem olhar. Porque o nosso Senhor fez o maior ato de caridade, sem precisar de nada disso, indo até o deserto para me mostrar como vencer, como ter vitórias sobre a minha má vontade, minha concupiscência, a minha sensualidade, todo o mundanismo e afetação que a nossa alma às vezes passa, porque o mundo é mundo. Então, nosso Senhor vai para o deserto. É a primeira vitória. É a vitória sobre o mundo. Não precisamos de nada no mundo. Jesus foi para o isolamento, para a solidão, sem depender de nada nem de ninguém, a não ser de seu Pai Deus, que o deixou ali 40 dias mesmo vivendo na penitência. Veja como é algo que Deus gosta, que Deus incentiva e permite, que o próprio filho dele passou ali 40 dias. Então, vitória sobre o mundo, ir para o deserto, entrar na quaresma,
Por isso que algumas penitências são, em forma mais geral, a gente pede que a pessoa se isole de redes sociais, coisas mundanas, né? Novela, não aqui, não a meditação, mas a novela, filme, assuntos mundanos. Por quê? Para ela ir para o deserto, para ela se ver também dentro do deserto. Então, vitória sobre o mundo. Nosso Senhor fez jejum, autodomínio da vontade. É vitória sobre esses apelos internos que a gente tem da vontade. Então, outra vitória sobre a carne. A nossa carne quer se alimentar, quer viver, quer se divertir, quer um monte de coisas. Nosso Senhor escolhe o caminho do jejum no deserto. E depois Nosso Senhor, então, vitória sobre a carne. E agora vitória sobre o diabo. Nosso Senhor enfrenta o diabo e ele o tenta no dia de maior fome, nos últimos dias de tentação. Quando Nosso Senhor já passou 40 dias no deserto, perseverou ali em unidade com o Pai, naquele momento que você está mais fraco, eu acho que todo mundo aqui tem a experiência disso. Tem dia que parece que você apanhou uma vez, apanhou de novo, aí você olha para o céu e fala, Senhor, até quando isso vai durar? E aí aparece mais alguma coisa. Você tem que lembrar de Jesus combatendo no deserto por você, porque ele foi tentado no momento de maior fome, e ele superou ali as tentações do demônio. De maior solidão, de maior dor, ele aguentou por nós. Então, por exemplaridade, o nosso rei foi à frente guerrear. E nós agora somos uma igreja no deserto. Então, peça a Deus essa graça, essa alma de deserto para entrar na Quaresma. E agora, qual é a razão disso tudo? Me preparar para a minha salvação, para a Páscoa. É por isso, lutar contra esses movimentos interiores que tanto me afastaram de Deus e todos os pecados. E para ser mais prático, para vocês poderem também serem ajudados a fazer a preparação da Quaresma, a igreja dá alguns exemplos de mortificações no geral, mas que você deve pensar na tua própria vida. Toda penitência tem que ter uma finalidade. Eu sei que a Tati aqui trata sobre paciência, né? Tem um curso sobre paciência muito bom, e todo mundo que faz depois fica aí elogiando e agradecendo, né? Então vou fazer uma penitência que me ajude a ter mais paciência. Tenho que controlar essa vontade ruim que tem, às vezes, de interromper o que o outro está falando, ou então minha esposa começou a falar, eu fiquei nervoso ali na hora, completa a frase, não deixa a pessoa falar. É incrível como isso vai atrapalhando o relacionamento do casal. Então as penitências, quando você já é casado, são diferentes de quem é solteiro. Então se você está buscando uma penitência de conciliação, você vai precisar ter a finalidade. Padre, eu quero alcançar a graça da paciência. O que eu devo fazer? Todas as vezes que você sentir aquele movimento interior de irritação, de cólera, porque a gente tem, e alguma pessoa uma vez falou assim, Padre, eu quero purificar até isso, eu não quero sentir, mas nenhum movimento é impossível, tá? Você não é um vegetal. Porque você não já é possível. Está na nossa carne, né, Padre? Está na nossa carne. E esses sentimentos existem para alguma coisa, tá? Não é à toa. Ah, não, porque foi o demônio que colocou isso dentro de mim. Não foi, não. Nosso Senhor teve momentos também de ira, uma ira santa. Você lembra quando ele entra no templo, na última semana da vida dele, para purificar o templo? Como é que ele entra? Ele entra com um chicote de 3 cordas na mão, virando a mesa dos cambistas. Você acha que ele chegou pedindo licença, vou jogar para o alto da mesa, eu vou entrar aqui? Não. Ele usou da ira da maneira que deve ser, para ordenar as coisas para Deus. Assim como o templo foi purificado por aquele ato da ira divina, meu coração é o novo templo de Deus. Então eu tenho que aproveitar daquele movimento de raiva. Por exemplo, alguém está me provocando muita raiva ali, eu estou numa fila de banco e a pessoa está conversando alto, está falando um monte de besteira, e você já tem uma vida espiritual, aqueles assuntos incomodam às vezes. Aí você começa a sentir aquele movimento de ira, né? Em vez de você controlar, você começa a sacudir a cabeça, você, se tiver fone de ouvido, coloca no último volume, né? Você vai tentando se desvencilhar. Mas aquela ira serve para alguma coisa. Sabe o que você pode fazer? Você transfere aquele sentimento e se coloca diante do teu pecado. Fala, Senhor, eu quero sentir essa raiva que eu estou agora daquele meu pecado que eu cometo todo dia. E aí começa a pensar, né, que você vai usar do mesmo movimento, você vai canalizar aquilo de certa maneira. Quem ensina isso até São João da Cruz, né? Ele faz que você transforme todo o sentimento de amor, de ódio, de raiva, todos eles podem ser santificados. Nosso Senhor foi plenamente humano. Ele não pecou. Inclusive a palavra de Deus fala, irai-vos, mas não pequeis, né? Ou seja, existe uma ira santa, que é a ira contra o demônio,
contra o pecado e contra o mundo. Tentar não ter raiva é uma coisa que é impossível. Então você canaliza para aquilo que está te afastando de Deus e guerreia. Lembra, você está numa guerra, tá bom? Você está numa guerra e precisa... E qual é a guerra, padre? É a quaresma? Não é só a quaresma. A gente já acorda de manhã dentro de um combate espiritual. O inimigo de Deus é um anjo. Ele não dorme. É um ser espiritual, é um ser puríssimo e ele não vai dormir nunca. Então, quando você acorda de manhã, o demônio já está sentado na beirada da tua cama e diz, bom dia, ele já está de cabelo arrumado, fala, bom dia, como é que eu vou te destruir hoje? Né? Então, você tem que levantar com uma disposição interior muito grande para poder combater, porque enquanto você estava dormindo, ele estava ali planejando como te pegar. Né? E você tem que despertar dali, levantar-se dali com uma frieza muito grande contra si mesmo. Uma alma que não entende a mortificação, ela não vai chegar nesse nível. Ela não vai entender que está combatendo. Ela precisa acordar e falar, estou no combate. É claro que o nosso primeiro pensamento vem para Deus, mas é aquilo, né? Adorar a Deus e vigiar. Vigiar contra a tentação do demônio. Então, existe a mortificação do corpo e dos sentidos externos, internos, superiores. A mortificação do corpo, toda a penitência de quaresma, não adianta você falar assim, padre, na quaresma eu vou rezar só o terço. Adianta isso? Não adianta. É bom que você reze, tá? Nossa Senhora pediu e ela sabe o que é melhor para a gente, né? A Mãe de Deus. Agora, se você não faz penitência corporal e física, você perde a sua quaresma também. Não fica só na zona espiritual, porque nossa alma e nosso corpo, nós somos ser corpo e alma, então tem a nossa parte animal. E a nossa parte animal, ela é dada aos prazeres. Ela quer sentir prazer o tempo inteiro se deixar. Padre, Você ia falar o uma coisa? senhor falou aí do texto, né? Não basta só rezar o texto. Eu lembro de quando a gente escuta aquela tão falada palavrinha, fazer jejum da língua, de não falar do meu irmão. Eu acho que, pelo que eu entendo de quaresma, só isso não basta. Você tem que mesmo fazer alguma mortificação corporal, não é, padre? Tem que fazer uma mortificação corporal, você tem que sentir. Porque é o primeiro movimento. Quando a gente nasce, o que nos encanta? Qual é o primeiro prazer da criança? É a comida. Ela sente fome, ela chora. Você dá leite, ela fica saciada. E quando começa a aprender a comer doce? Sai de baixo, né? Por isso que é bom evitar que você dê doce para a criança ter uma certa idade, porque depois que você der a primeira vez, Já é. já era. Ou seja, a gente começa a sentir prazer pela comida. Então, sempre você vai ter que fazer uma mortificação para purificar, porque você foi gestado como todo ser humano é. O primeiro prazer não foi, pessoal, para eu fazer uma penitência por causa da minha sexualidade. Claro que deve fazer, mas não deixa de fazer a sua penitência corporal ali de mortificação mesmo. Né? Jejum não é dieta, então eu vou fazer assim, vou deixar de lado alguma coisa. Tem gente que deixa os 40 dias uma única penitência. Padre, eu vou deixar de comer carne no sentido corporal, tá bem? Aí você vai lá e mortifica o corpo deixando de comer carne. A igreja autoriza que nos domingos você não faça penitência, tá bem? Você não, no domingo ao dia do Senhor você pode voltar ali a fazer, só que de maneira regulada. Senão você vai fazer 6 dias de penitência, no domingo você vai querer nadar na piscina Aí de chocolate. vai querer comer tudo que não deve no domingo, que é para falar, hoje pode, né? Exatamente, exatamente. Mas lembra disso, isso é importante, tá? De você tem que escolher uma penitência corporal para poder subjugar o teu corpo, dominá-lo. E ele tem que ficar reduzido à servidão da razão iluminada pela fé. E quando Deus nos criou, a nossa razão unida a Deus, ela governava todos os outros sentidos externos e internos. A memória, a imaginação, a vontade, os sentidos exteriores, o paladar, o olfato, tudo isso era governado, o homem era perfeito. No paraíso, o homem estava, pela sua razão, totalmente bem governado. Diante da tentação do demônio, ele cai. Ele olha para um bem imperfeito e acaba caindo, né? Ele e a sua esposa caem. E algumas pessoas até dizem assim, ah, padre, mas foi uma desobediência. Pegaram comeram uma fruta lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedeceram, mas me parece uma coisa pequena. Claro, é uma linguagem ali que é poética, existem muitos elementos de verdade ali, todos são elementos de verdade, mas a linguagem própria do autor de Gênesis, né? Mas você pensa uma coisa, não é uma coisa à toa, não, porque o que vem depois desse pecado original? Que alguns falam uma pequena desobediência. Vem logo um fratricídio, né? Caim mata Abel.
Então você veja qual porta foi aberta ali. A porta, e aí é uma desgraceira danada. Até hoje a gente luta, né, para poder superar essa concupiscência do corpo, né? E é por isso que nunca é pequeno. Um pecado, padre, é só um pecadinho. Nós deveríamos adestrar a nossa alma para, quando ouvir a palavra pecado, fugir para o outro lado. Não quero. Quando eu somente pensar assim, isto é pecado. Uma alma mortificada, ela vai se inclinar para as coisas celestes, ela vai se elevar. Lembra das vitórias sobre o mundo, sobre a carne e sobre o demônio? Quando o prazer bater as portas da sua casa, você tem que saber regular. Deus criou as coisas com prazer. Veja, a gente contemplar uma paisagem bonita, a gente sente prazer naquilo. A gente comer equilibradamente, né? A gente cumprir o nosso dever. Não é? Quando você cumpre o seu dever direitinho, pontualmente, você não sente um prazer? Então, as coisas que Deus fez têm um prazer enorme na nossa alma. Inclusive, é um grande desprazer não cumprir as coisas, né? A gente tem coisa para fazer, aí fica adiando, aquilo vira uma bola de neve, um peso absurdo nas nossas costas. Depois a gente não está conseguindo nem rastejar, porque o peso está enorme, né? Então, a igreja vai aconselhar essa mortificação. Então, comece primeiro nessa mortificação corporal. Tá bem? Escolha alguma coisa. Se você precisar de sugestões, a gente pode dar aqui algumas. Como é que eu mortifico, então? Eu gosto muito de um alimento. Eu posso fazer os 40 dias aquele alimento todo, ou posso escolher 2 dias da semana. Para aqueles que estão começando, eu até aconselho que comecem assim, padre, quarta e sexta, eu não vou comer carne durante toda a quaresma. Isso já também é muito bom, até porque faz você ficar atento. Tem planos de vida que você pode fazer. Por exemplo, uma pessoa que é mais sanguínea, assim, um pouco mais esquecida, desatenta para as coisas, geralmente ela escolhe uma penitência única, porque é mais fácil para ela. Agora, uma pessoa mais organizada, talvez um colérico, ele vai escolher uma penitência na segunda e na quarta, uma na terça e na sexta. E ele vai olhar a tabelinha dele todo dia. Quando você faz uma penitência, tem que anotar a penitência. Então, segunda-feira eu vou rezar o meu terço pelas almas. Na terça-feira eu vou rezar a Via Sacra. E toda uma penitência da carne também. Eu vou deixar de assistir aquela novela, porque aquilo vai atingir a sua memória, a sua imaginação. Hoje em dia é muito difícil achar, falando agora de mortificações dos sentidos superiores, de imaginação e memória, é muito difícil você achar uma produção de cinema ou de televisão que seja adequada com a nossa fé. É muito difícil. O que eu aconselho para os casais aqui da paróquia? Alguns fazem, e eu tenho depois testemunhos maravilhosos. Eu peço que durante a quaresma eles tirem a televisão do quarto do casal, porque por mim nem teria, né? Os casais que eu oriento desde a época de namoro, eu já falo, não coloque a televisão no seu quarto de casal, não coloque. Assista na sala, a sua cama de casal é para outra coisa. É para estar com a sua esposa, com seu esposo, é para rezar, é para descansar, é para ter esse momento conjugal. Inclusive, muitas pessoas acabam não tendo esse momento de intimidade, de conversa, que o próprio leito nupcial eles favorece, porque a televisão está ali o tempo inteiro. Ou então, pequenas telas, né? O celular o dia inteirinho ali, e a gente sabe como as tentações entram pelos olhos, né? Então, mortificar, né? Não deixar ali aquilo entrar na sua casa. As famílias que têm crianças pequenas, eu peço que não deem celular até a adolescência. Eu já estou sendo mais radical agora, porque nem tablet, nem nada. Uma coisa é você escolher um filme para sua família ver. Hoje eu vou colocar um desenho para meu filho ver. É diferente de eu deixar um tablet na mão dele para ele... o Walter falando, nossa TV no quarto é a Joana. Não, não, Walter, você e a Tati, todo mundo sabe que vocês não têm televisão, né? Todo mundo sabe. Não é assim? Ai, padre, até o senhor, padre. Eu tenho que usar, né, essa piada. Então, pois é, não tenho. Então, não se preocupe, não. Eu sei que vocês não têm. Tá? Agora, outra maneira de mudar também uma penitência é a penitência da modéstia. Como você se veste. Se você é homem, e aqui a gente pensa em modéstia, o pessoal pensa logo em mulheres. Né? Não, os homens precisam viver modestamente. O pessoal vai na missa, vai com bermudão, uma camisa regata. Né? Ou mesmo Parecendo que se vai ele é pra um pai de praia, né? família. Aqui no Rio a gente sofre muito com isso, né? E a gente fala uma vez, fala outra e tudo, mas
vamos em frente, né? Mas a modéstia também é para corpos humanos, não importa se é masculino ou feminino, os corpos devem ser guardados. Então, a penitência corporal, esse porte exterior, é uma mortificação que está ao alcance de todo mundo. Ninguém pode dizer, padre, isso eu não consigo. Claro, eu sou muito pobre, não posso comprar outras roupas depois que eu me converti e tudo mais. Bom, você consegue num brechó de paróquia, você consegue. Ah, eu usei muita roupa de brechó na minha vida inteira. Eu até no seminário, então, eu ia no brechó comprava, falei, gente, isso aqui tá barato, tá bom, vamos usar. R$ 5 uma E camisa o homem social, precisa... né, padre? É, pois é, baratinho, de graça, vamos levar para casa. Aqui na paróquia a gente faz promoções até por R$ 1. E aquele porte exterior, né, é uma excelente mortificação para você. A maneira como você se veste. Até eu sei que a Tati dá umas dicas também para homens e mulheres no relacionamento conjugal. A maneira como você está em casa. Né? Imagina, o seu esposo chega em casa do trabalho, ou se você é esposa, chega em casa, está trabalhando, chega em casa, é o marido de casa, porque hoje em dia está assim a coisa, né? E a pessoa está sempre toda largada. Não tem um momento que ela se arrume para você. É uma mortificação corporal. Então, você tem um porte exterior agradável, né? Ter uma saúde ali visual e tudo mais. Claro, não é todo dia que você vai fazer aquela de dia de príncipe ou dia de princesa, né? Mas, pelo menos, manter aquela coisa, aquela imagem saudável, né? E não ficar mudando. A gente, às vezes, faz uma penitência na quaresma e, quando acaba a quaresma, a gente migra para o extremo oposto. Não. As penitências quaresmais, elas querem dar ordem e equilíbrio à alma. Querem fazer que Deus novamente seja o rei de todo o ser humano, né? E ele tem essa singularidade, que ele mesmo governe sobre tudo que a gente é. Ele é o único e verdadeiro que pode governar e reger. Então, quando a quaresma acaba, né, a gente fala, agora eu vou fazer... Não, tudo bem, na oitava de Páscoa, a igreja permite né? São Francisco dizia, né? E depois que na Páscoa as paredes comam carne, né? Porque tinham vivido uma quaresma. E quem vive uma penitência muito grande nem vai sentir assim, não é nada de errado, porque você viveu intensamente com o Senhor e agora você está na alegria da Páscoa com o Senhor. Mas só vive isso, só sente essa alegria na vigília pascal quem fez um retirão de quaresma. Como eu disse, as pessoas às vezes seguiam pelo calendário civil, mas o calendário religioso não é só a Semana Santa que me prepara para a Páscoa, não é só a Semana Santa. Devo ter ali essa grande espírito de penitência, né? Para poder chegar na... É bonito que eu lembro na vigília da ressurreição, quando o padre faz a consagração, as almas que se santificaram, que depois ela vem e diz, padre, quando o Senhor fez ali a oração de consagração e aconteceu aquele mistério da transubstanciação, eu senti Deus ressuscitar na minha alma. Eu esperei aquele momento para dizer assim, eu entrei no túmulo com ele, eu estava no deserto com ele, eu segui a última semana da vida dele, e aí quando acontece a consagração, eu vejo. E é belíssimo que a igreja volta a cantar o Glória, né? Então, entra nesse mistério, deixa a tua vida agora fazer um pouquinho dessa corroxa da quaresma, né? E não esquece disso, não. A modéstia dos olhos também. Existem olhos que são sempre culpados, né? Quando você está na rua, se tua alma é uma alma de quaresma, né? É uma alma cristã, católica, o seu olhar tem que ser suave, livre, deve estar em Deus. Deve abandonar tudo aquilo que tem tirado a tua paz interior, tirado a tua pureza de intenção, a pureza de coração. Deve tirar que o teu olhar tem um olhar ao céu. Inclusive, as almas contemplativas, elas começam durante o dia a ficar meio bobas, assim, né? Elas vão fazer uma viagem, elas olham para o céu, para as nuvens, elas pensam em Deus. Aquilo lhes remete ao lugar de onde a gente veio e a gente tem que voltar. Então, não deixar que teu olhar fique voltado aos objetos. Isso acontece com celulares, tá bem? Por mais que, padre, na rua eu estou tranquilo, mas aqui na tua mão hoje pode ser um instrumento de salvação, de auxílio, né? Porque ele tem suas orações e tudo mais. Mas se você ficar ali o tempo inteiro em redes sociais, se poluindo, ou desejando, ou até em compras também, tem gente que é viciada em compras. Padre, eu vejo o preço de tudo o dia inteiro. Isso também é uma concupiscência dos olhos e da vontade. Você fica com muito desejo daquilo para você. E acreditem, pecados de acesso à pornografia e a coisas assim, não começam diretamente com... A pessoa não entra na internet para, eu vou ver um site pornográfico. Não. Ela ativa a concupiscência dela pelos desejos dos olhos. Ou fica vendo um monte de imagem que ela só gosta, ou compras, ou comida, e daqui a pouco ela
aquilo dá aquele start de você começar a desejar coisas mais inferiores, porque você está exercitando ali os sentidos inferiores. Tanto é que, quando a gente sugere uma penitência, olha, eu quero, meu jovem, que você fique a quaresma inteira sem redes sociais. Às vezes, você diz, padre, eu não consigo. A pessoa repete 2, 3 vezes, eu acho que eu não consigo. E isso é aí quando você é a identificação de que você está viciado. Se eu te falar agora uma penitência e você falar, não, isso aqui não, padre, não, isso aqui é muito difícil, você tem que falar, meu Deus, tudo que eu crio dependência me governa. Aquilo está mandando em mim. Aquilo virou meu Deus, aquilo está exercendo domínio. Né? E o Dominus, o Senhor, é um só da tua vida. Então, toda vez que você ouvir uma penitência e falar, não, eu não aguento isso não, significa que você tem uma corrente presa aí na sua alma, agarrada àquela coisa que você dizia e não sentia. Então, mortificar o ouvido e a língua. Quais são as conversas que eu tenho? Tem gente que liga toda manhã para a mesma pessoa, escuta a mesma porcaria de conversa, porque às vezes só fala mal de um ou de outro, ou então uma conversa triste, aborrecida. Para de ligar para essa pessoa. Ah, padre, mas é uma velhinha. Eu falei, sim, se ela é uma velhinha, você tem que ajudar ela a vigiar mais, porque ela está quase lá, tendo que dar conta da sua vida até Deus. Aqui na paróquia as velhinhas ficam apavoradas, que eu falo, gente, vamos fazer penitência, vamos fazer muita oração, principalmente as velhinhas, vamos nos confessar, porque vocês estão mais perto do que a gente. Eu brinco assim, né? Porque o tempo está passando e não dá para adiar. É claro, a gente não tem controle de um segundo da vida. Eu posso ter um piripaque e acabar essa live ou nem acabá-la, né? E ter que dar contas a Deus de como foi o meu coração neste dia. Então, se você escutar uma penitência, desde as redes sociais, não consigo, eu não consigo, o que está pegando aí? Né? Qual é a dependência que você está fazendo? Né? Eu não consigo deixar de fazer fofoca. Por que essa curiosidade mórbida, essas palavras sem sentido, desonestas, contrária à caridade? A gente foi chamada a caridade, agora está falando um monte de coisa que é contrária à caridade. E aí depois saber da vida dos outros. São Pio tem uma sentença muito grave para quem tem curiosidade sobre a vida alheia. Ele diz que a curiosidade sobre a vida do outro, os defeitos, ela mata a caridade. A gente sabe que só vai entrar no céu quem for caridoso. E como é que eu estou todo dia matando minha caridade olhando o defeito do outro? Se não é tua missão, se não é teu papel, é claro, se você é pai e mãe, você tem que educar seu filho. Cuidado para não entender mal as minhas palavras aqui, tá? Ali você é obrigado a ver e educar. Não, porque tem gente que às vezes entra num escrúpulo de cabeça, não posso julgar, não posso julgar. Não, tem coisas que são objetivamente erradas e você é obrigado a, isso é teu dever, seu papel, fazer alguma coisa imediatamente. Veja, senão a gente perde ali o profetismo, né, o apostolado, a missão paterna e materna. Não deveria ser assim entre nós. Então, se você sente movimento de fofoca, dá vontade de falar, né? Tem vezes que a língua fica ali estalando para falar alguma coisa ruim, né? E você tem que segurar. É bom que você escolha um lema ou uma jaculatória interior, tá bem? Eu tenho uma muito pessoal aprendi quando era religioso, até aprendi com que era Lute Badano. Ela dizia, por ti, Jesus. Era assim. Então, levantar da cama no mesmo horário para mortificar um pouco ali aquela preguiça, se você é preguiçoso, o teu remédio vai ter que ser alguma coisa difícil para te mover. Minuto heróico, né, padre? Minuto heróico. Até tinha uns dirigentes meus que falavam assim, salto heróico. Eu dizia para eles, salte da cama. Sabe por quê? Você não pode pensar. Quando você acorda de manhã, se você tocou o relógio, você começa a pensar, a primeira coisa que seu cérebro faz, porque você está apegado aos prazeres, mas hoje eu vou de Uber hoje para o trabalho, eu posso pegar o segundo ônibus, eu não vou tomar banho não, que é o pior, né? Não, eu não vou só lavar o rosto, né, para economizar tempo. Gente, isso é um escândalo. Então, pelo amor de Deus, tome banho. Mas também, você, para vencer a preguiça, tem que saltar da cama. Se você começar a pensar, agora, não, pula dali. Depois você vai pensar. Depois você vai pensar. Você tem que subjugar esse corpo, como, lembra que a gente está num combate espiritual? Os soldados fazem como? Eles se levantam no mesmo horário. Às vezes até vai lá algum sargento, algum general, faz eles acordarem na madrugada. Levanta, 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 troca, arruma. Para criar disposição. Para a vontade deixar de ser mal e preguiçosa. Para se levantar dali imediatamente. Tem que correr dali como um militar que se levanta. A gente tem que viver caridosamente, mas tem que militarizar a nossa vida espiritual de certa maneira. Estou falando amorosamente para você entender que
Não tem escolha. Você acha que o soldado vai falar, hoje eu não vou não, vou ficar aqui deitado? Existe isso no exército? Não existe. Tu fica preso imediatamente. Tu fica preso imediatamente. Então, você tem que aprender a viver assim, com o exercício Vai espiritual. ficar Oi, Arthur. disciplina, Ô, meu né? amigo. Deus abençoe. É disciplina. Eu também faço isso, né? É, uma coisa que eu peço também aos casais que dirijo é que não levem o celular para a cama nunca, né? E não liguem o celular. A primeira coisa do dia é ligar o celular. Bom, se for para você rezar, a oração está ali, é uma coisa. Se for para você entrar em rede social e ver o WhatsApp, tudo isso mortifica. Aproveita a coragem para fazer isso, tá bem? Olha, alguém está dizendo que tirou os celulares das filhas. Ah, vamos ali, ó. Luciana. Bom, se suas filhas são crianças, você está, na verdade, assegurando a liberdade delas. Você não está tirando a liberdade, né? Não está tirando a liberdade. Elas estavam presas, estavam numa prisão. Você libertou elas, né? Que a verdadeira liberdade que nós vivemos não é a liberdade com um conceito comum, ser livre de todas as coisas, não preso a nada, nem nenhuma coação moral, ou física, ou espiritual. Esse é a liberdade de significado comum. A nossa liberdade é uma liberdade que a gente sabe que ela foi criada por Deus. Então ela está submetida à vontade de Deus. Senão não é liberdade. A gente dá até outros nomes, né? Libertinagem, vida errante. A gente não chama de liberdade. A liberdade verdadeira, cristã e bonita, porque o que a senhora fez com as suas filhas? A senhora está dando liberdade cristã para elas, que tem regras. Se você não regra agora, elas nunca vão entender quem é Deus, quem é a autoridade, quem é... Isso é uma maravilha. E você vai ver agora a sua filha reagindo mais às cores, aos brinquedinhos de montar, a coisas mais elevadas. Eu conheço crianças que já sabem até recitar poemas, porque a mãe ensinou ali, a Salve Rainha, né? Dizia a Nayara outro dia. Porque ensinou os seus filhos a rezar, repetindo. As telas atrapalham. Sabe por quê? Só abrir um parêntese aqui. Se eu coloco uma tela na frente do meu filho, ele está vendo desenho animado o dia inteiro. Hoje em dia não tem nem comercial, ou seja, ele está tendo uma dose apenas de prazer. Apenas o que ele agrada é dado sem interrupções, o dia inteirinho. Então, mesmo os mais velhos, nós adultos também estamos viciados. Veja como o videogame hoje tem arrasado as famílias. Porque o marido, em geral, mulheres não gostam muito, mas os maridos ficam ali o tempo inteiro ali. Então, é um problema, porque depois aquilo só está dando prazer. A vida real é assim? Não é. Quando o seu filho pegar um exercício de casa para fazer, ele não vai querer fazer. Não vai querer estudar matemática, porque ele nunca se exigiu. Para ele sempre foi prazer, prazer, prazer. Aquilo não tem reações humanas, não tem aquela comunicação e não tem o sentido do mistério. Né? Eu preciso descobrir o que essa pessoa está sentindo para poder falar, preciso reagir, preciso relacionar. Não tem relações humanas aqui. Quando você vai lidar com outra criancinha, ela tem que falar, ela tem que saber se a criança gosta ou não. Mas ela acostumou só com aqueles personagens lúdicos, fantasiosos, que dão tudo o tempo inteiro. Então, ali você já vai destruindo ali a capacidade da sua criança de ter autodomínio. Eu já vi um vídeo na internet de bebês viciados em celular. Você tirava o celular, o bebê gritava. Você colocava, ele parava imediatamente. Isso, para mim, é uma violência. Devia ter uma lei contra isso. Tem tanto problema, não devia não, porque isso é educação familiar. Mas você pensa, isso é muito triste. Você deixou um ser humaninho ali nos primeiros momentos de vida, triste demais, ali, apegado ali àquele celular. Né? Então, mortificar, quando seus filhos dependem de você, é você que governa mesmo. É você dar o tom. Agora, o meu filho não pode me ver só proibindo as coisas. Ele tem que me ver mais amoroso, mais paciente, mais querido. Deve ter um momento de oração. Ah, não, a gente está em quaresma, a mãe agora está rezando tal horário. Hoje a gente não comeu carne porque a gente está em quaresma. Você vai ensinando e conduzindo a criança a entender. Porque não subestima a inteligência de uma criança, gente. Eles A entendem. gente tem vários santos, entendem? A gente tem vários santos crianças e vários santos que foram pais e mães de família. Eu sei que aqui vocês gostam muito de Santa Diana Beretta Molla, e você pensa como era a quaresma dela, com jejum, com oração, com súplica a Deus. Você acha que ela viu uma quaresma de qualquer jeito? Não. Você lê as cartas dela ao marido dela, eram cartas apaixonadas. Eu comprei para ler, porque eu estava orientando os casais que lessem alguns anos atrás. Mas é tanta paixão, é tanta doçura, que eu, como homem, não conseguia ler tudo.
Não, é porque é meloso, né? Você vai, eu falei, meu Deus, isso aqui é mais para mulher. Porque não dá para. Eu falei, ó, tem muita doçura aqui, tem que ter. E é o papel da mulher. Porque eu queria ver o livro das cartas do Pedro, né? Do esposo dela, que deve ser uma coisa mais. Deve ter seu aspecto de doçura, né? Mas tem aquela feminilidade. Eu falei, não, é bom para as mulheres leiam, né? Os homens vão fazer outra coisa. Então, mortifica, vou voltar agora, fechar o parênteses das telas, né? Mortifica ali, para que você tenha uma vida que a sua espiritualidade não seja perturbada, mas que haja entre vocês caridade e paz. Eu tirei o celular, mas eu dei para ela outra coisa. Olha só, a mamãe vai tirar o celular, mas vai dar um brinquedinho aqui para você. Então, a gente vai ver filme agora só no final de semana. E aí você pode escolher o filme, tá bom? Claro, entre as opções que você der. Não vai ser bobo também, tá? Você der as opções ali. Mas ajude, né, a ela criar isso. E você vai ver uma família na liberdade cristã. Não na liberdade mundana, a gente não nasceu para isso, tá? Outra mortificação dos outros sentidos, como o ouvido, né? Ah, padre, eu não faço fofoca nenhuma, mas no meu ambiente de trabalho todo mundo fala. Ou você fica ali atento, ou você fica ali rezando. Se você puder sair do ambiente, mesmo ambiente de escritório, você não tem como sair. Então você está ali ouvindo. Não participe, não dê sua adesão, não pergunte e cria como eu falei, uma ejaculatória, um lema espiritual para você vencer. O meu era por ti, Jesus, eu levantava. Na toca de Assis tinha um muito forte, que era aquele das irmãs, se morro de amor pela Santa Igreja. Já pensou? Pular da cama de mãe e falar, se morro, eu morro de amor pela Santa Igreja que me ensinou o caminho da santidade. E aí você diz isso e sai dali. Né? Tem vontade de falar uma coisa ruim para o seu irmão? Fala, Jesus, manso e humilde de coração, fazer do meu coração, esse coração que agora quer pecar, semelhante ao teu. E aí você repete aquele lema 40 dias, para que se torne a sua natureza. É como um grito de guerra dos combatentes. Vamos, avante, não sei o quê. Eu lembro que em algumas guerras assim medievais, você tinha que sustentar o escudo na mesma posição e eram linhas, né? Eles iam atacando por linhas de soldados para garantir ali a integridade. E os soldados iam animando uns aos outros, gritando: mantenha a posição, mantenha a posição. Você imagina todo o céu gritando para você, no momento de uma tentação, e dizer: mantenha a posição, luta, reza, faz penitência, não se mete nisso, mantenha a sua posição. Ou seja, mantenha o escudo levantado e venha com a espada na hora de ferir o inimigo, que é o demônio. Nós estamos num combate espiritual, então não se pode negar que nós precisamos de amigos em Deus. Né? Os amigos do céu, nós temos Nosso Senhor, Nossa Senhora, os santos de devoção, e é claro, os amigos aqui da terra. Se você conta com uma família já cristã, você entra com todo mundo no deserto. A igreja entrou junto nesse deserto que é a Quaresma. Mortificação agora dos sentidos internos, a curiosidade e a memória. Como é que eu faço, padre, para a imaginação e a memória? Olha, uma curiosidade. A imaginação e a memória. É claro que eu não posso atrofiar as minhas faculdades internas de imaginação e de memória, mas eu preciso reprimir aqueles extravios. Já viu quando você vai rezar e não consegue? Só lembra do mistério quando está na última bolinha daquela dezena? Já viu? Na última Ave Maria, você lembra lá, Ave Maria, eu estou agora em qual mistério? Aí você vai lá e aí tem a tentação de voltar tudo de novo, aí fica tudo atrapalhado, porque sua memória e sua imaginação estão voando, né? Então, existe uma certa advertência quando você vai rezar. Eu não posso sair, por exemplo, não posso sair de uma atividade muito focada, estou trabalhando em contabilidade, uma atividade focada, e depois eu vou rezar o meu terço. Eu tenho que fazer uma pausa contemplativa ali, um minutinho que seja, abaixar minha cabeça, chamar os anjos do céu, Nossa Senhora, meus santos padroeiros, entrar e ficar diante de Cristo Senhor, da autoridade que Ele tem, e depois eu vou rezar com a corte celeste. Te ajuda a pensar, por exemplo, os anjos estão em todos os lugares, são invisíveis. Quando você imagina o Calvário, você imagina como? Você imagina Nosso Senhor crucificado, os dois ladrões, um de cada lado, ali, os gritos e gemidos dos ladrões, não de Nosso Senhor, porque Ele fez por nós, né? Certamente deve ter chorado, deve ter doído muito, mas as palavras foram bem pensadas ali, foram santas. A Virgem Dolorosa aos seus pés, Maria Madalena, São João, os soldados romanos, judeus e fariseus humilhando ali Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. O alto do Calvário, Cristo todo ali em carne viva. Veja como isso já dá uma meditação. E depois, ali ao redor do Calvário, inclusive sobre toda Jerusalém, você imagina uma miríade de anjos ajoelhados
tendo como centro a cruz de Cristo. Não tem espaço livre ali. Os anjos, eles não ocupam espaço, que são imateriais. Mas a sua memória precisa imaginar isso. Então você veja aquela multidão de anjos e arcanjos belíssimos, luminosos, os serafins ardem em fogo, estão adorando aquele mistério do Calvário. E quando você for rezar o terço na crucificação, você se une a esse mistério tão imenso que te supera. A tua mente não consegue, então, a tua memória já está se penitenciando para se mortificar. Então, é que a gente faz as coisas, como a gente disse nesse da live, para dizer, eu já rezei o terço. Não é assim, né? Quaresma é tempo de rever, de ver a qualidade, de ver se o meu ordinário está sendo bem vivido, se eu sou mesmo boa mãe, boa esposa, bom marido, bom pai, bom filho. Será que eu amei mesmo meus pais? Será que eu cuidei mesmo da minha mãe doente ali na cama? Será que eu não dei, quando eu fui dar banho, será que eu não dei um empurrãozinho? Ah, se arruma rápido, ensaboa rápido, aí joga uma água fria ali na pessoa, porque existem pequenos detalhes que no ordinário da vida ficam passando de maneira ruim, né? Olha ali, maravilha, Valt, é isso mesmo. Passa da meditação a uma contemplação. Você entra, você assume o lugar de um dos personagens ali. E isso vai purificar a sua vida. Já pensou você dando banho uma pessoa que você aí cuida de um idoso? E eu sei como é difícil cuidar de idosos doentes, como existe da nossa paciência, da nossa caridade. Mas você está cuidando do Cristo que desceu da cruz agora. Cada chaga ali, cada momento de cuidar, de embalsamar, de colocar ali debaixo, de levá-lo até o local certo, que é não é o leito da sua mãe, ou da sua avó, ou da sua sogra, mas é o Cristo que eu estou levando ali para sepultar no sepulcro, porque uma vida que foi entregue, já idosa, ali agora precisa ser cuidada. É a vida do Cristo que foi dada na cruz, que assumiu nossas enfermidades. Então, isso é uma maravilha, né? Você começar a deixar o ordinário ser santificado pela liturgia da igreja, e não existe mortificação da memória e da imaginação melhor do que pensar na cruz de Cristo. Toda vez que sua imaginação estiver voando, é bom que você tenha a sua cruz de contemplação. Eu ganhei essa aqui de um padre amigo, o padre Carlos. Ele me deu essa cruz, mandou pelo correio, de carinho. Essa cruz é boa porque dá para levar para tudo quanto é lugar. As outras grandes ficam só no quarto, né? Eu ganhei uma de Jerusalém, foi até um presente muito querido, assim, com as relíquias dos lugares santos. E é bom para rezar de noite, de manhã, mas é bom que você tenha uma cruz para você olhar. Porque isso entrou em devaneio fútil, olha a tua cruz. E aí você pode dizer, Senhor, sabe quem dizia, aquela santa padroeira da América Latina, era a primeira santa da América Latina, esqueci o nome dela, Santa Rosa de Lima. Ela tinha uma cruzinha e ela era muito enferma, mas uma mulher santa, mística, leiga, não era religiosa, que ela parece diabo, todo mundo acha que ela é religiosa, né? Ela morava com a família dela, Ela precisa era ser leiga, redescoberta, né? eu descobri isso agora. Eu achava que ela era Ela leiga, religiosa. não, ordem terceira. Era leiga, morava numa celinha na casa dos pais. Ela pediu para construir uma celinha que não tinha nenhuma vedação. Então, no frio era muito frio, no calor era muito calor. E ela era muito doente. E ela usava como uma cruzinha, e quando a coisa apertava, quando a enfermidade doía, ela olhava assim e falava, Jesus, o Senhor sofreu mais do que eu. E aí aguentava com um sorriso aquilo. Levava qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer ameaça, ela dizia, o Senhor sofreu mais. E ela, então eu estou participando daquele sofrimento, aquilo controla os meus ímpetos, vai mudando, né? Senão a gente fica cheio de devaneio fútil. Então, também mortificar a imaginação e a memória com essa regra dos olhos, né? Porque tudo que você ouve, você vê, você entra em contato. Então, vá com muita piedade, busca na vida dos santos, nas orações litúrgicas. Não, pode rezar o terço caminhando. Eu rezo sempre caminhando, tá? Porque se você trabalha muito, você é pai e mãe de família, às vezes tem que conjugar duas tarefas para poder meditar bem. Ah, você sentou lá, aí vem o sono, né? Aí fica de joelho, vai andar. Ah, eu vou lavar a louça rezando o terço. Coloca lá o áudio do terço e vai rezando. Responde oralmente. Quando eu estou muito desconcentrado, eu rezo o terço ouvindo a minha própria voz. Porque se eu ficar só na mente, a memória ia me privar ali de uma meditação melhor. Então eu escuto Nossa Senhora, né? Então vamos lá, vamos em frente, tá? Então, mortificação das paixões, né? São aqueles movimentos interiores que a gente sente. Ah, eu desejo alguma coisa, né? Eu espero um prazer, um desejo bem esperado. E porque as coisas boas nos dão prazer, mas as coisas más também nos dão prazer.
Como fazer então, padre? Porque, de certa maneira, é escolher de fato o que é bom, né? E abandonar o que é mal. Quais são essas paixões interiores? A gente tem vários sentimentos de amor, ódio. A gente já falou um pouquinho de como mortificar o ódio aqui, né? De como fazer ele parar, né? Alegria, tristeza, temor, desespero, cólera, o desejo de vingança, são paixões interiores, né? E a gente vai buscando aqueles bens ausentes, vai direcionando. Tudo é possível direcionar para Deus. Se você pensar no amor, esse é até mais fácil, né? Mas se amor é alguma coisa que não é sensata, né? Uma coisa que não é boa, se você perguntar a um viciado, ele vai dizer que ele ama aquela droga. Ele vai dizer que ama, vai usar a mesma coisa. Então, você precisa purificar ali esse sentimento, né? Identificar pela razão, regular pela razão. Isso é um mal concreto. Você veja que a pessoa está tão viciada, uma pessoa, por exemplo, viciada em tabagista, fuma muito, muito mesmo, né? Ela vê ali no maço de cigarro como o pulmão dela vai ficar preto, né? E mesmo ali, olhando pela razão, ela não consegue vencer. A alma já está viciada. Então precisa lutar muito para adquirir aquela graça de Deus para superar. E esses males das paixões, eles são cortados de uma vez. O segredo é: não dialogue, não converse com a tentação. Lembra de como foi a queda de Eva? Ela primeiro deixou a tentação pelos olhos, ela olhou o fruto, sentiu o desejo. Depois ela ficou ouvindo a historinha ali da serpente. Olha, vai ser apetitoso, vai te dar conhecimento, um monte de mentiras. E ele ainda fala, olha, mas não foi isso que Deus disse. Deus disse para a gente não comer e tudo mais, que a gente podia comer de todas as árvores do jardim, menos dessa. E a serpente vai lá e ela perverte aquela verdade de Deus. Ou seja, a razão falha naquela hora. Ela não submete a Deus aquilo. Então, não dialogue com a tentação. Se é um objeto mau, você tem que cortar imediatamente. É aquela... Porque um mau hábito, até pequeno, um vício grande, ele é uma raiz. A gente nasceu para ser uma bela árvore bonita e tudo mais. Mas existe aquela raiz danosa das paixões inferiores que vão buscando lá na maldade, nos maus hábitos, forças para sustentar essa fraqueza nossa. Você tem que dar uma machadada ali de uma vez. Você tem que meter a mão bem fundo e arrancar aquela raiz e tirar. Essa é a espada que deve cortar de cima a baixo de uma vez só. Cada vez que você fica assim, amanhã eu faço, depois eu faço, essa falta de disposição para você vencer vai te deixar agitado, perturbado e mais ferido ainda. Cada vez que você adia, você perde. E outros pecados também que a gente dá oportunidade, tem pessoas que pensam assim, eu já caí em pecado mortal, então eu vou continuar pecando até a minha confissão. Isso é uma tentação muito diabólica, tá? Pense, existem gradações também do número de pecados. Então, se eu cair uma vez num pecado mortal, faça a contrição perfeita imediatamente. Não é, vá procurar um padre. Então, primeiro é se arrepender. Se inclina onde você está. Olha, eu acabei de pecar. Tem pecados que dão aquele prazer venéreo, a pessoa viciada em masturbação, por exemplo. Ela sente um prazer imediato, mas aquilo depois dá uma depressão imediata, uma tristeza imediata. Não é sem vergonha isso eu pedir perdão, acabei de fazer. Não é. Não é, porque nosso Senhor é um Deus clemente. Ele está sempre disposto a perdoar. Então, acabei de fazer, já entre em contrição perfeita, já peça a Deus a graça tirador do pecado e logo vá procurar um sacerdote para ele te absolver daquilo. Tá? Então, não cai nessa história de já estou em pecado, vou enrolando a confissão. Vá logo. É uma coisa que a gente não deve dialogar também com esse pensamento de depois eu me confesso. Porque depois, como padre, eu dou o testemunho. Eu atendo pessoas que ficaram 20 anos sem se confessar. 10 anos sem se confessar. Um ano inteiro já me choca quando a pessoa fala, padre, estou um ano sem me confessar. Eu já fico chocado, né? Porque não é possível, né, que seja assim. Então, não impedir, não ficar cego pelas paixões, deixar a verdade. Existem coisas que enfraquecem a vontade. Comer tudo que você gosta enfraquece a tua vontade. Acordar a qualquer horário enfraquece a tua vontade. A cesta que você tira depois do almoço, ela tem que ser metrificada. São 30 minutos, padre, que eu tiro de cesta depois do almoço. 30 minutos são 30 minutos, não são 35, não são 40, não é uma hora. Não é acordar depois 4 da tarde. Porque isso enfraquece a tua vontade. Veja que os sentidos estão solicitando a tua preguiça, a tua moleza, a tua morosidade. Você vai cair no relaxamento e na tibieza uma hora. Então, deixa o relógio te mandar.
né? Olha Começa para ele e fala, pelo corpo, né, padre? Começa pelo corpo, aí depois você vai deixando a vida de oração. Quando você vê, você já tá com a consciência laxa e já tá tudo desgovernado, né? tudo desgovernado. E é por isso que a penitência corporal, você tem que escolher. Para a quaresma, a penitência corporal. Para dominar, como São Francisco dizia, o irmão burro, né? Ele chamava o corpo de irmão burro, porque queria as coisas que não deveria ter, né? E São Francisco tinha uma coisa, Nossa Senhora pediu para ele que todas as coisas para ele, que as coisas doces se tornassem amargas e as amargas doces. E ele amou isso. Ele viveu isso de verdade. Quando ele ia dormir à noite e não tinha passado nenhuma humilhação, nenhuma penitência tinha doído ali, ele falava: Jesus, o Senhor me abandonou hoje, o Senhor me esqueceu. Cadê as minhas amarguras, que na verdade são doçuras? Então é de tirar o fôlego essa santidade. Agora você pensa que isso é só para ele? Os santos não são mais tipo de condecorados, não. Nós devemos entrar ali, é para nós. Não é condecoração ali só deles, isso é para eles, não é para mim. Não, é para mim. É para mim, sim. Nós temos escolher para a santidade. Né? É como a Tati diz, enrijecer a carcaça. Né? Eu até estou usando isso agora nas homilias, tá? Agora enrijece a carcaça, o pessoal já sabe que veio daqui. Do seu Instagram, Tati. Mas saber lutar. E por que eu faço penitência? Eu acho que eu não falei isso. Para eu unir-me a Deus. Por que eu rezo? Para unir-me a Deus. Quando eu senti a vontade de comer lá o chocolate que prometi a Deus que não ia comer na quarta-feira ou na quinta-feira, aquilo é um lembrete imediato. Queria aquilo, mas eu quero mais a Deus. Então eu remeto, meu Senhor, que essa vontade que eu tive agora por esse objeto passageiro, que sinceramente vai ficar por aqui, que ela volte a Ti. Então eu uso desse movimento interior de desejo por algo que eu não posso ter naquele momento e que voluntariamente eu escolhi, e é por isso que é belo, e é por isso que tem um sentido transcendente. Porque se você fizer com caridade, se torna um ato heróico e Deus vai inspirar outros atos heróicos. É belíssimo. Nós temos atos heróicos humanos. Você vê hoje o pessoal brigando pela pátria, tem gente que vai lá, se inscreve em algumas associações para brigar pela vida das baleias e tudo mais. Nós temos atos heróicos pela nossa família e por Deus. E por amor a Deus, né? Quando você está apaixonado por alguém, você fica no telefone 2 horas, aquela coisa chata, desliga você, isso é muito chato. Mas acontece. E você não está nem aí. Você não liga, porque você está ali todo cheio de ocitocina, dopamina, você está ali recebendo um prazer imediato, apaixonado. Né? Você vai na casa da pessoa, você vai conhecer os pais da pessoa, que é um sacrifício, né? Ah, tem um jantar lá em casa com meu pai, ele quer te conhecer. Se você é homem, você já fica meio assim, ressabiado. Mas você vai porque você está apaixonado e se esforça. O santo era alguém apaixonado de amor por Deus e pelas almas. Né? Não recuava diante do que era forçoso. Pelo contrário, eu olhava o desafio que era forçoso e aquilo já estava assim, caminho para o céu. Tudo que era difícil para ele pensar, isso é o meu caminho para o céu. Outro lema espiritual para você, quando apertar muito, você fala, mas é meu caminho para o céu, então agora eu quero 2 vezes mais. Né? Me dá 2 porções aí. Uma coisa que ajuda um pouco, o pessoal aí, Tati, São Jesus são muito fofos. Porque eu fico lembrando. O senhor fala as coisas, eu vou lembrando de Santa Diana, eu vou lembrando de Santa Zélia, eu vou lembrando da história dos santos que eu leio, e uma frase, uma outra coisa, e eu vou lembrando, assim, e isso parece que às vezes a gente olha como impossível, eu não olho como impossível, padre, eu olho tipo como é possível, assim, de certa forma, é só a gente brigar por isso e a gente pode alcançar isso. É realizador e desejável. É quem já colocou no coração Deus em primeiro lugar. É quem está lutando, né, para deixar no trono do coração unicamente Deus. Então, Nosso Senhor vai inspirar essa vontade e Ele vai sustentar a vontade. Para que você se apaixone mesmo por Deus. Sabe de onde vem a palavra paixão? Ela vem de pathos, que significa doença, enfermidade. Ou seja, algo que me domina e que eu não consigo resistir. A enfermidade domina, a gente tem o que fazer, né? Porque enfermo tem que esperar melhorar. A paixão é algo que os gregos viam como fraqueza, porque ele te enfraquece, você só começa a pensar naquilo ali. Você imagina os santos, eles estavam apaixonados de amor por Deus, cheios assim de amor por Deus. E veja, as paixões deles estavam todas direcionadas a um único bem. A nossa paixão desordenada, uma hora que é Deus, uma hora não quer, uma hora que é uma coisa, uma hora que é outra. A gente deve usar a penitência
para provocar os atos contrários a paixões inferiores e que concordem com o ato de santidade, o ato da paixão. Ah, meu Valtinho. Então, para que os novos sentimentos nobres vão se apoderando da sua alma. Você foi chamado a uma nobreza espiritual. Lembra de quem você é? Você é da estirpe dos santos vencedores, dos mártires. Sabe aquela santidade exemplar? Aquela santidade bonita que você vê nos santos, que, aquelas santas que estão no nosso missal, na oração eucarística primeira, aquelas santas eram jovens, meninas, que escolheram não adorar os deuses, consagrar sua virgindade, não casar com o imperador e dar a vida, morrer. Ali na flor dele, eu vou morrer agora por Deus, porque eu estou apaixonado por Deus. Então, aquela nobreza do sangue delas está aqui em nós. Nos é dada desde o nosso batismo. O batismo é como se fosse, nós sabemos que é uma morte, né? A gente entra ali nas águas do batismo e a gente morre para esse mundo, por isso que a gente é mergulhado, né? No batismo assim, mais o de imersão, mas o de aspersão é o mesmo sentido. Você deixa de viver por alguns segundos e se levanta uma criatura nova, né? Você morre para as coisas naturais, entra naquele mundo espiritual representado pela água benta, e dali você se levanta. Aquela criança já não pertence aos pais, né? Pertencia a Deus por criação e agora pertence muito mais a Deus por adoção filial. Ela se levanta, é uma morte, mas aquele é um banho de ouro divino. Você sai dali divinizado, filho de Deus. Ali é inaugurado o seu organismo espiritual. Tudo que aquela criança fizer por amor a Deus dá mérito para o céu. Tudo que ela fizer. Pequenininha, fez algo por amor a Deus, por ser batizada já está dando organismo espiritual fluindo, né? Por isso que a educação familiar é maravilhosa, né? E ajudá-las a vencer as paixões desde criança, a gente também. Então, combater paixões desordenadas. Olhar tudo aquilo, eu realmente desejo aquilo, por quê? Se me pedissem para cortar, eu cortaria? Cortaria, sabe por quê? Porque nosso Senhor me chamou a nobreza e eu devo agora orientar minhas paixões para o bem. Porque os desejos em si não são maus, é que eles buscam objetos inferiores. Então, como a gente dizia São João da Cruz, orienta teus desejos todos para Deus. Sente raiva. Quero sentir raiva do pecado, do demônio e do mundo. Apenas isso. Não do meu irmão. Não do pecador, que precisa da minha oração. Não daquele que me feriu, que precisa que eu saiba virar outra face. Porque no fim da vida a gente vai agradecer aqueles que nos fizeram sofrer. Aqueles que nos humilharam. Olha só, eu sempre digo aos seminaristas que vocês serão padres. Eu, como padre, raramente acontece uma humilhação. Raramente você é padre, você é como se ganhasse um status de respeitável. Então, quando sai na rua e alguém vai lá, às vezes as pessoas chegam na rua. Dentro da igreja, não, você é respeitável. Eu quero estar na rua com a minha batina, porque ali é o único momento que eu tenho de me assemelhar ao Cristo crucificado e ouvir as injúrias, porque eu não tenho outro momento. Então, que venham. Então, oriente aquela paixão. Eu recebi, e no fim da vida, Senhor, obrigado por todas as pessoas que me façam-lhes o bem, Senhor. Aqueles que me humilharam, porque eles me deram um pouquinho do que o Senhor sentiu na cruz. Bem pouquinho, que eu não sou inocente, eu só era inocente, puro, santo, imaculado, eu sou cheio de pecado, então que isso me ajude, né? Como orientar amor e alegria? Eu sou muito eufórica, às vezes perde um pouquinho ali também da orientação para Deus, né? Nosso Senhor deve ser o nosso amigo mais terno e mais querido. Isso vai reorientar o seu amor. Quando nos perguntarem quem é o seu melhor amigo, sem falsidade alguma de caráter ou de movimento, Toma deve responder: Jesus. Se pudesse aparecer um coraçãozinho no olho, devia aparecer. Porque é assim que as almas vão criando afeições puras e legítimas por Deus, escolhendo Ele. Fala, Ele é o amigo, Padre, mais próximo, mais legítimo, mais generoso, mais dedicado. Não teve nenhum outro que me deu. Então, nesse sentido, as almas vão purificando o amor. A paixão do amor que às vezes fica louca, às vezes você adoece, né? Alguém pede alguma coisa. E como cresce nisso? Lendo e meditando a vida de Jesus. Tem alguns evangelhos que a gente vê Jesus como um leão, né? Ele se levanta e prega contra o pecado, reorienta os fariseus, olha o que vocês estão fazendo errado, mas com uma ferocidade que você fala, meu Deus, que homem admirável. Você fala, eu queria ser assim, né? E você fica babando assim, eu queria ter essa personalidade, esse perfil, essa voz forte. Ou então quando ele olhava ao céu e pedia ao Pai, né, e pedia alguma coisa, eu queria ter essa intimidade com Deus. Deus vai multiplicar os pães aqui, eu vou pedir, a coisa vai acontecer. Então, é uma beleza você contemplar a humanidade santíssima de Cristo, ver como ele sabia falar, como
eu lembro de uma resposta meio atravessada que Jesus dá, quando perguntam se o batismo de João era dos homens ou, né, com que autoridade ele batizava. Aí Jesus, eu vou te fazer uma pergunta. O batismo de João é dos homens ou é do céu? E aí os fariseus falam, melhor a gente não responder, que vai pegar para a gente se a gente responder. Se a gente responder que é dos homens, as pessoas vão nos atacar, porque elas consideravam João Batista um profeta. Se responder que é de Deus, ele vai perguntar por que vocês não foram batizados então, né? Se é de Deus, vocês são de Deus. Então, Nosso Senhor colocou eles numa saia justa. E eles falam, não sabemos. Aí Jesus responde o quê? Também eu não direi com que autoridade faço essas coisas. Então, aquela resposta assim, né, atravessada, eu falo, até isso é admirável, para resguardar a vontade de Deus. Então, o seu amor e a sua alegria vão se colocando em Deus. Que Jesus seja toda a minha alegria. Purifiquei a paixão do amor, do ódio, da raiva, a gente já falou, do desejo, né? Nós temos as ambições naturais. Às vezes passa na sua cabeça de querer ser rico, ter conforto, ou qualquer outra ambição natural. Pensa em quem? Nos santos e nos apóstolos, que foram os mais ricos. Os 12 apóstolos. Quem não conhece os nomes santos dos 4 evangelistas, daqueles que lutaram por Cristo? Os nomes deles estarão na porta da Jerusalém Celeste. Você quer algo mais nobre do que isso? Então pensa nos santos. Porque eles escolheram a pequenez, e aquela pequenez foi uma via de grandeza, que hoje você vai lembrar de uma mãe de família, lá, Santa Diana Beretta Molla, que está sobre os altares. Veja a nobreza que ela adquiriu, abraçando a pobreza, abraçando o contrário. Então, o seu desejo vai desejar agora coisas altas, coisas nobres, coisas santas, né? E a tristeza, padre? Como é que eu combato a tristeza? Em vez de deixar a tristeza se degenerar em uma melancolia que te envolve, né? Você começa a contemplar a resignação que os santos tiveram nos cárceres. Pensa nos santos mártires. Eles ficaram um tempo trancados nos cárceres antes, no escuro, na fome. Pensa em Nosso Senhor que foi preso lá na casa de... Né, ele ficou uma noite encarcerado, amarrado. Quando você fica muito triste, você se une a Jesus e fala, Jesus, eu estou triste. O Senhor também passou por isso. Pense em João Batista no cárcere, na casa de Herodes, né, que estava ali esperando para ser julgado, acabou sendo decapitado, né, preso ali injustamente. Né, e não deixa a tua tristeza te envolver. Você olha ao redor e fala, meu Deus, eu não estou num cárcere, não. O Senhor é a minha liberdade, o Senhor é a minha vida, o Senhor... E cria essa terna compaixão com os sofrimentos de Cristo e com o sofrimento dos santos. Né? Pensa que eles não se ofenderam com as mágoas que tiveram. Né? Quando você tiver um impulso de esperança, às vezes a esperança é até mundana, né? Eu espero ganhar na Mega Sena, eu espero trocar de carro, eu espero uma coisa assim. Né? Você torna essa esperança cristã. Tá? Você desconfia de si mesmo e fala, minha esperança está em Deus, está em Ti, Senhor. Apesar dos meus pecados, quero temperar a esperança. E o desespero? Uma paixão, né? Ah, não estão me ouvindo aí? Bem baixinho, bem baixinho. Eu vou pegar um fone, porque alguém tentou me ligar, e quando alguém liga, o meu telefone tem só para eu colocar o fone de ouvido. Ah, tá. Só um minutinho, para poder reativar o áudio. Alguma coisa acontece. Tá bom. Gente, eu não tô nem falando. Eu não tô falando porque eu tô ouvindo. Tô igual vocês, aprendendo. Eu também estou ouvindo baixo agora. Agora vai. Melhorou? Melhorou? É só conectar e tirar o plug que ele volta. Mas a pessoa está me ligando já a terceira vez. Se ela ligar de novo, eu vou dar uma pausinha e vou tentar aqui conectar, tá bem? Tá jóia. Aí, voltou até o áudio de vocês. Eu não sei o que acontece, de trás. Mas a pessoa que está entrando num desespero, porque nós temos situações que não são fáceis, né? Quem de nós não passou por isso? Eu comecei a falar, vocês ouviram quando eu comecei a falar do desespero? Do cárcere, o senhor estava no finalzinho, quando o senhor estava falando do cárcere. Ah, tá bom. Agora melhorou, gente? O pessoal está falando. Melhorou para todo mundo? Sim. Ah, então tá bom. Quando você tiver a paixão de desesperança, porque às vezes nós somos atingidos por isso, né? Você deve deixar que isso seja temperado por aquela grande confiança em Deus.
imediatamente. Aquela grande confiança em Deus. Senhor, eu confio em vós. Você lembra aquele lema interior? Você repita muitas vezes daqui que não mude. Né? Mesmo que você tenha tristeza, você vai se unir àqueles momentos da paixão de Cristo difíceis, mas você vai fazer um movimento contrário, para que a tua alma, que é apaixonada por Deus, ninguém pode negar, só que às vezes a paixão está fraca, né? Mas a paixão está fraquinha. Acontece nas melhores famílias, às vezes o amor enfraquece um pouquinho, você tem que colocar um tempero a mais. O teu tempero tem que ser a tua oração, a tua penitência. Precisa passar por isso. Precisa saber mover-se e comover-se de amor por Deus. E se vem o medo, vem o temor, não se isola num local deprimente, não. Né? Aquilo não é um sentimento deprimente que enfraquece a alma. Para nós, às vezes, os medos são fontes até de uma energia santa. Né? Porque a gente vai pensar o quê? O que eu devo temer? O pecado e o inferno. Só isso. Mais nada. Comecei a ter medo de alguma coisa. Eu estou surtando por causa dessa pandemia. Senhor, a única coisa que eu devia ter medo é do pecado, porque ele pode me arrancar o Senhor. O Senhor está aqui comigo. Então você vai se transformando por dentro. Né? Não deixe aquilo te roubar. Né? Seja intrépido, seja valente e vá moderando essas paixões todas e você vê como importa que haja uma sujeição da sua alma à força de Cristo. No fim das contas, tudo é sobre Cristo. Tudo. Tudo é sobre como ele se encarnou para isso, para ser o meu modelo. Como ele responde ao demônio no deserto, como ele aguenta 40 dias, e até o demônio fala, olha, facilita a tua vida, transforma essa pedra em pão. Né? Facilita um pouquinho. Às vezes você pode ter a tentação da facilidade, você vai lembrar de Jesus deixando a pedra ser pedra, você deixando a dor ser dor, deixando a fome ser fome, deixando a carência ser carência. Aguentar, enrijecer a carcaça mesmo, né? E imitar esses santos que foram aí nos dando maravilhosos e grandes exemplos. Eu lembro de Santa Faustina, ela tinha um pequeno temor de morrer sozinha. Isso atormentava a alma dela. Veja, ela é uma religiosa, a vida comunitária tem seus desafios, né, e tudo mais, e ela tinha esse temor. E ela falece sozinha. Né? Nossa Senhora permite isso. Então, deixa a dor ser dor. Ela tem seu papel. Ela purifica, ela eleva, ela enobrece a alma. Essa nova geração não sabe mais viver a santidade nem a responsabilidade, porque a gente tirou toda a possibilidade de dor. A gente não intervala mais os prazeres. Você pode ter prazer, mas bem intervalado, sabe? Como a igreja pede. Veja que a igreja, a quaresma é intensa, santa, radical, belíssima, né? Mas nos domingos você pode ter o seu momento. Nas solenidades, dia de São José, a Anunciação do Verbo, que geralmente cai na quaresma, você vai poder, porque você não é uma máquina. E a beleza da igreja, né? Deixar-se conduzir por aqueles santos que tanto fizeram por nós com a vida deles, né? Eu lembro de Santa Teresinha, a irmã dela foi superior a dela, né? A gente sabe que Celina acabou sendo superior à madre do Carmelo de Santa Teresa, de Santa Teresinha. E ela queria muito, muito falar com a irmã dela todo dia. E ela podia. Todas as monjas têm direito de falar com a madre uma vez por dia, partilhar, pedir a bênção para alguma atividade diferente, para alguma meditação. É aquele benediction que eles falam, né? De manhã se pede a bênção, né? E aí, ela queria muito falar com a irmã dela todos os dias. E ela podia. Mas a irmã atendia as outras monjas e ela sempre se deixava por último e não ia para mortificar à vontade. Pois não tinha pecado nenhum ali. Era a superiora dela, era a irmã dela. Aí o que ela fazia? Quando a coisa apertava muito de saudade, queria falar, ela ia até o corredor, segurava no corrimão e se impedia de ir. Ela falava, prendia ali, eu não vou, não vou, não vou, e não ia, né? Mortificava aquela vontade pura, que ela tinha direito. Então, mortificação não é só do pecado, como você estava falando, né? Tem gente que fala, mortificar a língua de não falar mal dos outros. Isso tem que ser o ano inteiro, tá bem? Não é só agora, pelo amor de Deus, tá? Senão você está cego a si mesmo, você está menosprezando a santidade da igreja. Se você fizer penitência só de não falar mal, de não sei o quê, de evitar briga, isso é menosprezar esse tempo, tá? Porque isso aí é para todo o tempo da tua vida. Pelo amor de Deus, não deixa arrancarem a quaresma de você. Tem que escolher mortificação física, sim. Tem que escolher. Né? Se você é orgulhoso de espírito, né, às vezes aquilo dificulta a tua fé. Como é que eu vou crer em Deus se eu estou muito orgulhoso? Né? Então, obedeça aos teus superiores. Hoje, qual é uma grande crise familiar? As pessoas acham que o matrimônio não pode ter uma cabeça, porque isso seria uma deturpação da liberdade feminina e não sei o quê.
Não, deixa, submeta ao seu marido, às vezes a sua vontade, pergunte a ele, né? Se vocês dois têm uma comunhão, se estão em Deus e tudo mais, alguém vai ter que dar o ponto final. Se você tem dificuldade de deixar o outro ter a palavra final, aprenda então na quaresma: padre, eu não vou retrucar mais, eu vou aguentar. E se eu tiver certa, padre? É a mortificação, é exatamente essa, tá? É virar outra face. Nosso Senhor estava certíssimo na paixão, era o único certo ali. E ele aguentou até o final todos. Inclusive, uma mortificação para você voltar a ter paciência. O padre Lourenço de Pupo, no livro Combate Espiritual, ele orienta que você faça o quê? Que você se una a Cristo flagelado. Por quê? Porque ele recebeu golpes no mesmo local muitas vezes. Ficou baixo agora o som? Ficou baixo? Não. Não? Não. Tentaram me ligar agora, eu achei que ia ficar baixo. Então tá bom. Recusei na hora, vou fazer assim agora, recusar na hora. Aí o que acontece? Ele fala para você se unir a Cristo flagelado. Assim como ele foi recebendo os golpes no mesmo local, e dali só saía amor, dor e amor, você saiba receber também. Porque às vezes a gente se estressa por uma palavra dura. Gente, compara uma palavra dura a uma flagelação. Troca um olhar, se veja ali inclinado, atado à coluna, olhando Cristo, olho a olho, aquele olhar misericordioso que quer te salvar. Naquele olhar profundo, você veja ele aguentando ali. Né? Quando você ouve uma palavra dura, você não está aguentando aquilo que Cristo aguentou. Você não está sofrendo nem nada. Lembra de Santa Rosa de Lima? O Senhor sofreu mais do que eu. Né? Pegava a sua cruz, o Senhor sofreu mais do que eu. Então, essas meditações te ajudam a você ter paciência, mortificar o teu orgulho, a tua vaidade e tudo mais. Existe também por exemplo, nunca deixe de fazer penitência. Tem que ser escondido, tá? Porque o perfume, ele se mantém, todo o perfume da glória dos santos, ele ficou, né, ele foi tampado pelo silêncio. Né? A tampinha do que mantém o aroma do perfume da santidade, ele é o silêncio. Eu não ficar falando para ninguém, minha penitência é essa. Aí eu vou comer na casa de alguém, gente, não pede pizza não, que eu não estou comendo calabresa. Não faz sentido. Né? Naquele dia, você come um pedacinho menor, mas ninguém vai saber que você está fazendo penitência, tá? Só uma coisa é você em casa, ali na sua casa você deixa ali, a coisa você pode contar para o seu marido e tudo mais, né? É claro, penitências interiores, eu estou mortificando a minha vontade de responder meu marido. Eu não vou falar isso para ele, porque eu vou perverter a penitência, que ele vai falar, tu tá assim porque tá fazendo penitência. Não, aproveita também da graça da penitência, que é você se unir a Deus e até melhorar seu matrimônio. Vai ficar falando, né? E você acaba com a coisa, né? Então, muitos meios práticos para você ordenar essa vontade é submeter que a tua fé ela governe fortemente sobre o teu corpo, sobre a tua sensibilidade. Né? Existem os obstáculos de irreflexão. Você está o tempo inteiro no celular, conversando o dia inteiro, trabalhando. Você sabia que trabalhar muito também é preguiça? Algumas pessoas acham que preguiça é apenas a imobilidade, não fazer nada. Pois trabalhar o dia inteirinho e depois chegar no fim do dia e falar: não consegui fazer minha oração. Ou então fazer milhares de coisas, não fazer aquela que era importante. Eu sei que hoje eu devo fazer isso aqui sem atraso. Mas eu fiquei muito ocupada. Quer dizer, pegou um monte de coisa menor que podia ser adiada e fez. Isso é preguiça. E é manifestada por uma desordem grande. Você vai se sentir totalmente frustrado. Você vai ficar cansado e no dia seguinte aquela tarefa importante vai ficar a ser feita. Defina o que é mais difícil e corre atrás, gente. E a quaresma começou, e sabe quando é uma corrida mesmo. Né? São Paulo gosta de usar o exemplo da corrida, né? Como atletas que correm atrás de uma coroa perecível, a nossa coroa é imperecível. Quando é dada a largada, ninguém vai lento, ninguém pensa o que tem que fazer, a gente vai correndo. Então, escolha da penitência, faça seu plano de vida, começa a acordar cedo. Você que diz que não tem hora para rezar, acorda 20 minutos mais cedo, você vai ter 20 minutos. Acorda 15, vai ter 15 minutos. Não fica colocando desculpas. A tua razão, ela é mestra, se ela está viciada, em elevar desculpas para você não ser completo. Sabe o que é bonito? Uma vez eu ouvi uma parábola assim, escrita, né? Não é parábola da igreja, mas quase uma poesia, dizendo assim: quando eu disse para a semente de girassol que nela havia uma grande plantação de girassol, ela riu de mim. Né? A potencialidade da semente que vai se tornar um girassol e depois vai semear. Né?
Você tem potencialidade de ser um grande santo. Está aí na sua casa, está aqui no meu coração, em união com o Senhor Jesus Cristo. Deixe com que essa potencialidade, você que hoje pode se ver apenas com uma pequena semente, crescer pela mortificação, ser enterrado, mas como meta, né? Você vai se unir a Deus, né? Por amor a Deus, mas com meta traçada. Qual é o meu plano, Padre? Meu plano é vencer o orgulho, meu plano é vencer a vaidade, por isso eu vou fazer assim. Meu plano é agora dar atenção à minha mãe, faz tempo que eu não ligo para minha mãe. Aí, uma vez por semana eu vou ligar para minha mãe. Ela só repete a mesma história. Não interrompa. De repente, a sua penitência, não interromper aquele assunto. Deixar a sua mãe falar. Claro, como a gente já falou aqui, se for um assunto pecaminoso, a gente vai falando, olha, não vamos pensar assim dela mais não. Vamos dar uma nova chance. Não vamos pensar, vamos rezar por ela. Aí, também, até aquele, o mais radical de tudo assim, se a gente não gosta dela, por que a gente está falando tanto dela, né? A gente às vezes fica fazendo uma maledicência contra uma pessoa. Se você está com dificuldade, guarda, silencia. Mantém no seu coração a sua pureza de palavras, de intenções, de sentidos. Assim você vai realizar o seu objetivo. Vai mortificar para chegar a Deus. Quando você abre espaço, a mortificação vai fazer isso. Eu vou tirar a rede social, Instagram, Facebook, vou tirar a Netflix, seriado, Disney+, sei lá. O que eu vou fazer agora? Leitura espiritual, oração mental, via sacra, vai visitar seus parentes doentes, vai lá parar de comer um monte de porcaria. Aí eu abro a geladeira todo dia, padre, fico lá olhando. Nunca mais faça isso. Lembra que você tem que ter um objetivo? Eu vou na geladeira beber água, vou beber água. Eu vou comer alguma coisa? Não, vou pegar uma maçã, vou pegar uma maçã. Não fica lá, primeiro que a sua luz vai ficar muito cara, mas porque você está alimentando o quê? Esses apetites sensíveis, né? Você começou a entrar naquele modo caça, né? O que me dá mais prazer aqui? O que eu quero? Na quaresma a gente retifica isso. A gente começa a colocar tudo na ordem da salvação. Eu fui criado para ser salvo. Não fui criado para ser refém de comida, de angústia, de desespero, de tristeza, de pecado, de maldade. Você consegue enxergar na sua vida alguma coisa? Padre, eu estou refém disso. Eu sou preguiçoso. Faz exercício físico. Acorda no mesmo horário. Padre, eu não odeio fazer isso. E a gente está com uma desculpa agora, Tati. Eu não sei se você ouve muito isso, mas eu ouço isso demais. Ah, padre, eu não faço isso. Não, mas eu não gosto. Não é para mim, não. Eu não gosto, não. Mas isso é argumento, minha gente? Falar que não gosta? Que achar ruim? Ah, eu acho ruim exercício. Pega e faz. Escolhe o que é difícil. Segue em frente. Para com essa história de falar, eu não gosto disso. É assim que o demônio consegue um pequeno reinado numa alma, né? Uma alma cheia de gostos. Uma alma, sabe, que não se entrega mais assim a mortificar. Que a palavra é forte. Ficar como morto. Mortificar é ficar como morto para suas paixões e desejos. E desejar apenas a Deus. Vocês viram aquele videozinho? Colocaram hoje o videozinho do Santo Padre colocando a cinza na cabeça dos acólitos. Vocês viram? Eu não sei se vocês viram. Você viu, Tati? Você viu o punhado que ele colocava? Ele colocava um punhado, assim, um punhado, muita cinza, né? Eu falei, olha, ali ninguém teve dúvida de que ia morrer. Porque ele já começou a virar aqui pó a naquele gente vai momento. tô um pouquinho, né? Botou com a mão cheia. Eu falei, ali participei do meu sepulcro, né? Eu já participei um pouquinho do meu sepulcro. Então, é claro, a gente ri, né? Porque só colocou como comédia. Mas aquilo depois eu fiquei sentindo, meu Deus, não tem nada de mais nisso. É verdade que a gente é assim. Eu sei que você gosta muito também de meditar sobre a Rainha Esther, né? Lembra que as cinzas inauguraram o nosso tempo de Quaresma. Foi colocado sobre nós cinzas. Mas as cinzas preparam para a coroa. Como a Rainha Esther se humilhou, como é que ela alcançou aquela vitória? Mortificação, jejum, penitência. E depois ela se embeleza, né? Então, só que ela não migrou direto para a beleza, não. Nem para afabilidade, nem para ternura. Ela passou por um período de penitência. A quaresma é aquele período que eu preciso. Porque a gente fica pensando que ser cristão é só para receber a glória da coroa. Não. Passe pela cruz, passa pela penitência, passa pela firmeza, pela constância, pela decisão. Por favor, passe pela decisão. Tenha um plano de vida ordenado. Devo mortificar o corpo. A gente já falou aqui que é obrigatória essa penitência. Devo mortificar o espírito. Qual é a penitência espiritual? Qual oração eu vou fazer? Eu vou rezar o terço agora todo dia, com mais amor. E além do terço, eu vou rezar uma ladainha de Nossa Senhora. Coloque algo que te custe. Não coloque coisa facinha, não.
Não vai colocar uma coisa ultra difícil que você nunca fez e que não tem tempo. De jeito nenhum. Se você fizer isso, você está fadado a não aguentar nenhum dia. E se você tem dificuldade de muita constância, padre, eu não vou aguentar 40 dias sem carne. Então coloca 2 dias na semana. Isso já ajuda muito, tá? Não pensa que não ajuda, não. Mas fica atento. Se você não ficar atento, estar atento é próprio de quem ama. Quem está atento sabe o que a esposa gosta, sabe como agradar aqui, como agradar ali, tem uma convicção. Ah, eu não vou falar isso. Quantas vezes, Tati, você falou assim, eu não vou falar isso porque vai magoar vai magoar o Valtinho, né? Eu não vou falar isso porque vai destruir. E ele também, com certeza, né? Eu não vou usar essa palavra, né? Porque o demônio, ele inspira aquelas palavras que magoam. Ele inspira que você fale mágoas passadas, brigas que você já tinha falado que tinha resolvido, né? A questão matrimonial, às vezes, vem nisso, né? Na questão pessoal, você começa a se culpar de uma coisa do passado, e sente a pior pessoa do mundo. Esquece, deixa isso para lá, não fica trazendo, sabe? Resume a tua vida numa coisa, Deus é o meu fim, e eu quero escolher as coisas que estão conforme a vontade dele. Eu tenho 2 planos de vida que você consegue na internet. Tati, você tem um link com um plano de vida no seu perfil? Não, nunca coloquei no meu perfil, não. Porque eu já tenho no meu celular, aí eu já acesso lá certinho. Não. Para as pessoas poderem baixar, Não. aí eu vou te mandar Tá. 2 em PDF. Uhum. Uma da Livraria Santo Tomás, eles fizeram um plano de vida espiritual que você coloca o quê? A penitência e a oração, o horário, o dia da semana e 30 dias para você ir marcando. Aí no final do mês você consegue ver onde eu falhei mais, por que eu falhei no texto. Aí no outro mês você consegue ir. Os santos fazem, a Santa Faustina tem um plano de vida no diário espiritual dela, no diário de uma alma, que aí você... Não é diário, estou confundindo essa 300 Santa Faustina. É tudo da Faustina, é o Diário da Misericórdia, né? Ela tem um plano de vida dela, com as anotações que ela fazia. E aí você via que tinha meses que ela falhava miseravelmente. Você fala, nossa, agora a coisa foi pesada, essa freira não rezou. Mas no outro mês você via que ela tinha conseguido. Então você fala, a gente nem sabe o motivo, de repente ela está trabalhando, de repente teve um festival, quando são solenidades religiosas que trabalham muito, preparam muito, né? E às vezes aquele trabalho é a oração, porque é um trabalho litúrgico, é um trabalho caritativo, né? E aí no outro mês ela melhorava. Então você vê, foi uma fase, ela melhorou. Se você tem um plano de vida com uma meta concreta, com a intenção correta, e para unir-se a Deus, você chega lá. Tá? Agora, se você não anotou nada, não tem um lema, tem um lema de Santo Afonso, que eu sou apaixonado por ele, que é assim, ele dizia, Senhor, que hoje seja o dia da minha perfeita conversão. Ele rezava cedinho. Que hoje seja o dia da minha perfeita conversão. Ele queria ser de Deus. O homem que era de Deus. Então, qual é o seu lema para essa quaresma? Pense nisso depois, você que está assistindo essa live. Escolha um lema, e você vai gritá-la o dia inteirinho para si mesmo. Aquela que sabe, traga uma espada no seu coração e fala, deixa de ser mole, vai para frente, reza. Estou cansado, padre. As Ave Marias continuam sendo Ave Marias, mesmo cansadas. O teu pensamento a Deus continua sendo oração, mesmo que você reze fechando o olho, ainda é oração. Para de qualificar mal todas as tuas orações. É claro que na quaresma a gente vai dar uma refinada nisso, vai olhar de novo, né? Então, vamos em frente. Deus é a tua fortaleza. Tem que pensar, Deus é a minha fortaleza. Pode ser um lema aí para você que está querendo, né? Eu queria que o senhor falasse, eu queria que o senhor falasse rapidinho uma coisa aí sobre... Tem gente que às vezes vai com muita sede ao pote. Ela coloca, quero ser santo, agora é a quaresma, eu quero ser santo, e então eu vou rezar o rosário, vou fazer tal coisa, vou rezar a ladainha do não sei o quê, fazer a via sacra, coloca muita coisa mesmo, e ela vai com muita sede, ela aguenta 5 dias e depois não vai. Exato. Não se deve fazer propósitos, por exemplo, se no ordinário da tua vida você não tem nada de oração, para o teu 0 de oração, aí depois eu prometo o rosário todo dia. Você não está aguentando as agulhadas do dia a dia e escolhe uma bala de canhão para aguentar. Tá? Não vai dar certo. Tá? Eu já estou dizendo para você, não vai dar certo. Você escolhe ali algo que seja ali, não vai ser algo levinho, vai ser algo levinho que não fede nem cheira. Também não. Né? Você está assumindo ao crucificado.
Você pode fazer o quê? Se é muito difícil, padre, eu vou rezar o rosário aos sábados. Nos dias de semana eu rezo o terço. E aí no sábado eu rezo o rosário completo. É uma possibilidade, porque sábado você pode não trabalhar, você pode usar, separar, reza o primeiro terço de manhã, o segundo à tarde. Agora, tenha equilíbrio e maturidade. Se você tem diretor espiritual, você pergunte a ele. Em geral, o diretor espiritual diz à pessoa, ok, faça isso. Se ele vê que está muito fraco, ele fala, olha, vamos aumentar um pouquinho isso aqui. E ele vai te orientar, ou o padre que você se confessa também. Porque direção espiritual não é para todo mundo, tá, gente? Assim, todo mundo pensar tem que ter um diretor espiritual. A gente sabe que se um padre fosse dar conta de, às vezes, ele tem 10 mil paroquianos, uma direção espiritual dura 40, 50 minutos ou uma hora. Você imagina, coitado desse padre, ele não vai fazer mais nada. Ele não vai fazer mais nada. E meus dirigidos sofrem, porque às vezes eu não consigo, é mensal a direção. Começa quinzenal e rapidamente passa para mensal, porque eu não dou conta. E eu falo, me incomode, liga, fala, hoje eu estou indo aí. E venha, porque eu já não tenho como fazer lista. Na pandemia, os números se triplicaram de dirigidos, porque as pessoas entraram em angústias, sofreram muito, e eu não tinha cara de falar, não posso, eu não consigo. Até hoje, fica difícil. Eu falo, venha, mas você venha assim, com aquela intenção corajosa para fazer direção, venha correndo. E hoje está bem difícil. Até hoje me pediram uma, eu falei, faz agora então, senta aqui comigo, você volta daqui a um mês, você marca, porque realmente é direção, é para uma alma que já está assim, totalmente decidida pela santidade. Ela vai fazer direção. Ela sabe o que é oração na vida dela. Você nunca reza. O diretor espiritual não tem nem coragem de pedir nada. Se você chegar assim, cruzinho para a direção espiritual, o meu diretor espiritual não presta muito. É porque ele não está vendo em você possibilidade de pedir às vezes. E ele fala, filha, olha, não dá ainda. Né? Não é para você Reza ficar três triste, é Ave para você olhar. Marias e tá bom, né? Ai, mamãe, que direção é essa? Não, mas não dá para pedir mais coisa que tá. Sabe que até Santo Afonso fala, quando a gente percebe uma alma muito fraca, eu acho lindo, tem um livro de Santo Afonso, que é a prática dos confessores. Todo padre devia ler. Ler, meditar, porque ele fala assim, se você descobre que aquele penitente nunca rezou, cometeu pecados gravíssimos, o que você tem que fazer? Você aplica uma penitência que você sabe que ele vai cumprir. Tá bem? Você sabe que ele vai cumprir. Olha o Valdir. Aquela história da moça que pegou o número dele. Um dia a gente conta essa história. Aí, você sabe que você vai cumprir. Então, o que o padre deve fazer nessa hora? Com muita caridade. Ele deve rezar na mesma hora. Filho, não sai daqui não. Vamos rezar 3 Ave Maria juntos. E ele reza com o penitente, ele já ajudou aquele penitente a cumprir a penitência. Ele não cumpriria. Quantas vezes as pessoas saem do confessionário nem lembram da penitência? Não lembram o número do salmo, nem quantas Ave Marias, nem o que era. E aí, quando você percebe a pessoa desatenta, não sei o que, você fala, vamos rezar antes de você sair? Aí, a caridade pastoral, né? E é claro, o padre precisa também saber se mortificar, que é uma luta, né? Tem 1000 pessoas para atender, então precisa lutar todo dia. E todos nós, quem não precisa de mais paciência, de mais amor, de mais caridade? Eu te perguntei sobre o link, Tati, porque eu vou te mandar os 2 PDFs do plano de vida, que são públicos, um é da Livraria São Tomás e outro é de Coisas Feitas com Amor. É um site que deixa baixar. E aí, se você puder botar o link para eles baixarem, eu não sei se você tem como fazer. Tem. Tem. E aí, nós vamos... amanhã eu já vou dar um jeito de colocar já. Tá bom. Escreva o seu plano de vida espiritual para você olhar para ele. Escreva o seu lema. Se você é estudante, quando você for ter uma aula, escreva o seu lema nas folhas de caderno, lá em cima. Seja de algum santo, Santo Jana Beretamola, rogai por nós, lá em cima. Desenhe uma pequena cruz em cada página que você vai escrever. Eu escrevo livro de receitas. Põe uma pequena cruz ali para você de vez em quando olhar aquela cruz. Ou então, tem gente que trabalha com pães, né, com pastéis, assim, faz uma cruz de farinha assim no cantinho da mesa. Só você sabe que aquilo está ali. Ninguém vai perceber. Sabe, risca com o dedo, né? E aí aquilo você vai olhar de vez em quando no meio do teu trabalho, vai lembrar, eu estou em quaresma. E aquilo vai te dar, eu estou caminhando numa direção. Fazer penitência, como você falou, Tati, eu vou fazer uma grandona? Não, eu faço uma penitência corporal, uma espiritual e uma dos sentidos. Eu tenho que mortificar o meu orgulho. Escolha uma lá, não retrucar, abaixar a cabeça, sair como errado. É muito difícil sair como errado, sabe? Muito difícil. Quando você é inocente, né? E aí, o Valtinho, é verdade, Valtinho. Eu vi nas ilustrações,
que você fez no livro do Ítalo, né? Uma cruzinha em cada lugar ali. Eu falei, que bonito. Olha, a gente tem uma unidade de coração mesmo, meu irmão. O Valtinho é o irmão que nasceu de outro ventre. É meu irmão que nasceu de outro ventre. E ele, você vai lembrar daquele momento. Eu fui visitar um seminarista, e ele foi assar um pão. Quando o pão ficou assado, ele tinha feito uma cruz em cima, né? Era um pão francês, era só para ter feito um risco, mas ele fez uma cruz. Ele falou, olha, padre, o pão dos santos, né? Então, ele quis lembrar de Cristo enquanto estava enrolando aquela massa, enquanto estava rezando. Em tudo você pode lembrar, né? Lembra, você tem uma meta, é o céu. Na quaresma ela fica intensa, e é bonito que toda a igreja está junto, gente. Você não entrou sozinho. Então você conta com a nossa amizade espiritual, dos santos do céu, da igreja militante que está se santificando, né? Oferta sacrifício pela igreja do purgatório, né? E pela igreja padecente, e entra nessa comunhão maravilhosa dos santos. Tatinha, você tem alguma pergunta a mais? Alguém fez alguma que eu não vi? Porque eu não sei se já está passando muito tempo, não sei. Padre, então, desculpa, eu deixei o senhor falando, não te cortei, mas porque eu estava também aqui aprendendo junto com o povo. Eu estava aqui, estou aqui extasiada. Na verdade, a gente já tem mais de 1h30 de live. Desculpa aí. Não, foi ótimo, foi ótimo. Tá todo mundo muito dentro da live e eu fui deixando o senhor falar porque a gente está realmente absorvendo tudo. Eu acho que só voltar eu só tenho uma pergunta, não porque é minha dúvida, mas eu queria que o senhor esclarecesse para as pessoas. Quando a igreja fala 2 dias de jejum, a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão, isso não quer dizer que em outros dias da quaresma a gente não possa jejuar, né, padre? Maravilha você falar isso. E do ano também, não só da quaresma. Eu posso jejuar, eu não posso jejuar no domingo, não faz sentido jejuar no domingo, mas aqueles que usam escapulário, por exemplo, eles são chamados a fazer um jejum no sábado, por causa do escapulário, para lucrar a promessa a graça do sábado, né? Privilégio sabático, para Nossa Senhora te recolher do purgatório no primeiro sábado depois da sua morte. Nos sábados você vai fazer um jejum para honrar a Virgem Maria, né? Qual sábado, pai? Todos eles. Todos eles. E o jejum, tem pessoas que fazem jejum toda sexta-feira. Quando eu fui de grupo de oração com 15 anos, meu grupo de oração se pautava muito na liturgia do dia e no catecismo, era muito bom. A gente lia o evangelho do dia, a liturgia do dia, e explicava o catecismo, e rezava o texto da misericórdia. Era um grupo de oração só de jovens, peregrinos, a gente andava todos os bairros aqui do Rio de Janeiro, ia andando, ou então ia de ônibus, dava um jeito de chegar na casa da pessoa, 40 pessoas, às vezes era uma casa pequena, ficava até de lado de fora, para rezar. E a gente tinha uma prática, a gente conheceu o jejum muito cedo, graças a Deus, né? Os nossos coordenadores de oração, depois eu acabei sendo, junto com meus irmãos jovens também, hoje a gente tem uma amizade assim bonita, porque eles falavam para a gente, faça jejum, abstenha-se de algo para que a tua alma deseje Deus. E quando você faz jejum, você deixou uma coisa boa de lado, que era uma refeição. Como é que é o jejum da Igreja Católica? Você pode fazer aquele jejum, uma refeição completa, ou o café da manhã, ou o almoço ou a janta. E outras 2 pequenas refeições que juntas não se somem em uma completa, para não ficar 2 completas, né? No dia de jejum você faz uma refeição completa e 2 pequeninas que somadas não deem o valor de uma, tá bem? Então tem gente que escolhe o café da manhã, tem gente que escolhe o almoço, tem gente que faz jejum pão e água, tá? Você pode fazer também, né, passar o dia ali comendo só comedidamente um pedacinho de pão, um pouco de água. Água não quebra jejum. Doentes não podem fazer jejum, por favor. Grávidas também, por favor, não faça isso, né? Daqui disso você vai evitar a sobremesa, tá? Mas não, e claro, a carne com certeza, né? Não. E a igreja orienta, que é canônico, viu, Tati? Esses dias eu perguntei na paróquia, e a gente passa muito tempo como católico, mas não aprofunda, a gente acha que a homilia vai dar a substância da nossa vida espiritual. A homilia não é para isso, tá, gente? Ela ajuda, mas não pode dar para você. Se você não lê a vida dos santos, se você não lê o catecismo, não lê os santos da igreja, não, viu? Só com homilia você não chega. Você tem que aprofundar, tem que ler os livros, tá? Eu até falei o combate espiritual do padre Lourenço Scupoli,
ele foi diretor espiritual de São Francisco de Sales. Então, quando você lê Filoteia, você vê muita semelhança, a escrita é muito parecida. Então, leia Filoteia, leia Combate Espiritual, deixa isso aí no seu coração para que você aprenda a sobreviver. Então, canonicamente, a gente tem que fazer abstinência de carne todas as sextas-feiras do ano, excetuando-se sexta-feira de solenidade, oitava de Páscoa, de Natal, ou quando algum dia de solenidade cai na sexta-feira. Então, toda sexta-feira, o católico ele se exercita na abstinência de carne. Se você é obrigado a comer carne, padre, eu sou obrigado, o meu trabalho é isso, eu trabalho com obra e eu preciso da proteína. Então, a Igreja do Brasil permite uma comutação. Você pode escolher outra penitência para fazer naquele dia. Tá? Eu já não como carne há muito tempo. Tem que escolher outra. Quando a penitência deixar de ser custosa, ela já não é mais penitência. Tá? Também pensa nisso. Porque você está fazendo a quaresma, fiz 40 dias sem chocolate. Aí chega uma hora que virou dieta. Padre, eu nem ligo mais. Escolhe outra penitência. Porque você parou de se exercitar. Né? Faça essa e mais uma. Então, na terceira semana, você coloca lá mais alguma outra penitência, porque você já acostumou. Também, esse plano de vida ajuda. Pai, eu estou fazendo penitência, eu me acostumei. Eu já não quero beber refrigerante, não. Então, meu filho, vamos escolher outra coisa aqui. Porque, graças a Deus, a natureza aderiu aquilo, mas você ainda precisa se exercitar, porque toda a igreja está fazendo exercícios espirituais. A gente está se preparando para o combate de cada dia. Não é só para um combate da quaresma. De cada dia, agora fica mais intenso, porque o demônio percebendo que a gente está em combate, que a gente vai estar crescendo em graça, ele não vai ficar parado não, gente. Tá? Seria uma grande ilusão a gente achar que o demônio está sossegado. Toda a igreja entrou em quaresma, a coisa fica feroz. A coisa fica difícil para a gente. Tem dia que você não quer rezar, tem dia que você quer comer. Olha, por incrível que pareça, bom, não vou falar não, porque aí vocês vão acabar descobrindo a minha penitência. Vou deixar para lá. Mas tudo aparece, eu não quero fazer isso. Vai aparecer em triplo na sua frente e você vai ficar assim, ó. E agora, né? No momento que até você está com uma fraqueza, que você até justificaria, mas eu já passei o dia inteiro, você tem que aguentar. Tá? Então, lembra disso, né? Você está se exercitando, mas a batalha já está acontecendo. A gente não é um militar de quadra, a gente já está no combate. Né? A gente já está, Deus está nos adestrando cada vez mais. E quem ama Jesus quer o desafio, não quer uma vida mole. Eu não quero, Padre. Eu quero todo dia ofertar algo para aquele que eu amo. Então, deixa a tua alma se apaixonar por Deus. Pensa nele. Pega lá as suas folhinhas. Eu não sei se aconteceu com a Tati, mas quando eu discerni, a gente foi da Toca de Assis, tá? É por isso que o pessoal começou na live chamando de Vem Brilhar Sol do Amor, que meu nome era Irmão Sol Eucarístico, quando era meu nome de consagrado, né? Eu era chamado de Irmão Sol. E quando eu estava para discernir a toca, eu era técnico em eletrotécnica, e aí eu tinha que revisar projetos e fazer algumas coisas de rascunho. Todo lugar eu escrevia a Toca de Assis. Eu fazia o emblema deles, né? Fazia então o JHS, né? Tudo aquilo. Né? Gente, aquilo ficava na minha cabeça o dia inteiro. Mesmo que eu não quisesse, eu tinha desejo, até que eu conseguisse sair do trabalho e entrar. Olha aí, muitos que foram da Toca aí, a Bia, o Jeff, ali, a Taninha. Acho que tem muita gente aqui. Tem muita gente. Até o Enos estava aí, a Júlia. Eu vi o Enos. A Júlia estava aí. A Júlia, verdade. Eu até fiquei de fazer uma live com ela. Pois é. Então, é uma beleza mesmo, né? A igreja quer embelezar a tua alma, quer que seja um combatente. Se levanta, então, ferozmente, tá? Não fica pensando que você não veio para a batalha. Veja Santa Gema Galgani, uma menininha. Sabe o que o anjo da guarda falava para ela quando ela acordava um pouco indisposta ou tinha algum mau sentimento? Ele falava assim, você é ruim. É por isso que você fez isso. Porque você não ama a Deus. O anjo da guarda dela falava que uma menina enferma. Eu fico, meu santo anjo deve estar gritando muito comigo. Mas eu penso, porque eu sou um velho, da primeira vez você já tá um mocinho, né? E aí tá aí com essas molezas, né? Então lembre que você é dessa estirpe da nobreza que guerreia ali na primeira linha, no combate, tá bom? Vamos em frente aí nesse momento de maior graça da igreja. Quem viver a quaresma vai falar, Padre, essa foi a quaresma da minha vida. E a virtude que ficou foi essa. Eu caminho com meta, direção, constância, humildade, porque é Deus que realiza. A gente fala para você se animar, mas isso é uma correspondência à graça.
Você está banhado com o sangue de Cristo. Você foi batizado, você está aí cheio de tantas oportunidades e influxos da graça, e agora é só cooperar, né? Fala, eu vou cooperar todos os dias. Padre, muito, Tá muito, bom. muito, muito obrigada por essa live. Eu acho que, assim, eu acertei em ter convidado o senhor, assim, me deu um estalo e eu falei, deixa eu mandar aqui um Eu que zap pro Padre agradeço, eu que Rômulo para agradeço, ele fazer cara. uma live. Eu acho que muita gente falou aí que a gente vai precisar assistir essa live. Eu vou deixá-la salva. A gente vai precisar assistir essa live outras vezes durante essa quaresma para poder reavivar o desejo do que quer viver na quaresma, né, Padre? Porque às vezes a gente esmorece, né? Então, vou deixar a live salva. Quem precisar vai estar no IGTV. E Sim. para E você. os planos eu vou mandar 2 planos de plano de vida espiritual para ti, pelo WhatsApp, e depois eu não sei como é que você vai fazer para mandar aí Eu pro vou. teu povo. Sabe o que eu vou fazer, Padre? Eu vou juntar os dois. Juntar os dois, assim, deixar separado um e o outro, para a pessoa pegar e baixar e ela vai escolher qual que ela vai querer usar. Que aí fica um link só com 2 PDFs. Maravilha. Ah, que bom, que bom. Tá bom, vou dar a bênção, Tatinha. Valtinho, um grande abraço, meu irmão amado, meu querido, grande amigo. Deus vai nos reunir uma vez, né? Se Deus quiser, em breve momento. Tatinha, Deus abençoe a ti e a sua família. Amém. Vocês são, sabe, para o meu coração, já uma antecipação daquilo que a gente vai viver no céu, né? Uma amizade espiritual, onde a única coisa que nos une é o coração de Deus. Deus nos conceda sempre mais isso. Obrigado, 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 viu, Obrigada, pela sua vida, senhor. pelo apostolado, porque vocês sabem que eu não fico vendo histórias de quase ninguém, mas eu sou viciado em histórias da Tati. Me ajuda muito, muito nos conselhos depois para mulheres, para esposas. O Valtinho, nos stories dele de arte, de paternidade com as crianças, eu também sou viciado. Então, de vez em quando, eu vou lá só para ver. Então, depois, eu não sei se você também passa por isso, mas eu sempre ouvi. Mas está bem. Vou dar a bênção, tá bem? A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, do seu castíssimo esposo São José e dos nossos santos anjos da guarda, fiéis zeladores de nossa salvação. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Agradeço o carinho de todos. Fabinho, obrigado. Deus abençoe todo mundo aí, Sueli, os que nos acompanharam. Deus nos guarde hoje sempre. Santa Quaresma. Vamos chegar lá e falar, Padre, estamos juntos batalhando. Você não está sozinho. Lembra de todo mundo aqui que está lutando com vocês. Tá bem? Tatinha, um beijo. Deus abençoe. Manda um beijão para as crianças todas. Obrigada, Para todo mundo. Padre. Tchau, tchau. Tchau. De nada. Deus abençoe.